E aí, rapaziada, beleza? O manhwa de hoje, ele é sinistro demais. A gente tem um prota que voltou no tempo, só que antes ele era um cavaleiro negro da morte, com poderes praticamente ilimitados. E agora que ele voltou no passado, ele quer se vingar e proteger a sua família. Tem muita luta e um protagonista muito frio e calculista, que não perdoa ninguém que ficar no caminho dele, é claro. Se você curte esse tipo de história, pode se preparar porque esse manhwa vai te deixar felizaço. Deixa o like, se inscreve no canal e ajuda dando aquele hype no vídeo que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos pra vocês. Bora pro vídeo. Nossa história começa em meia ruínas e uma energia vermelha explode no campo de batalha. Os combatentes são lançados para trás, enquanto a luta continua sem dar espaço para ninguém respirar. No centro do caos, o confronto entre os dois guerreiros chega ao limite. Um golpe violento corta a fumaça e faz o chão tremer. Mesmo sob a pressão, nenhum dos dois aceita ceder o terreno. A troca de ataques termina com mais uma explosão de força. Um dos adversários é apresentado como Ares, o espadachim mais forte do Império. Até ele reconhece que o Cavaleiro do Inferno não é um inimigo comum. Do outro lado está o Cavaleiro da Morte, uma presença coberta por armadura e olhos vermelhos. Depois do choque, o cavaleiro permanece ajoelhado entre os escombros, ainda segurando a espada. Mesmo ferido, ele não abaixa a guarda. O olhar dele acompanha o oponente, pronto para a próxima investida, mas a guerra muda de foco. Ao longe, a capital do Império arde. Quem celebra a queda do Império é Dorgo. Ele diz que ter finalmente colocado aquele Império amaldiçoado de joelhos com as próprias mãos. Para Dorgo, aquela vitória é recompensa por uma vingança esperada durante 1000 anos. O responsável por aquilo é o Arquilite Dorgo. O Imperador Huard Adelite o acusa de massacrar o seu povo. Dorgo só saboreia a revolta do Imperador, como se a dor dele fosse parte da comemoração. Quando alguém fala em coroação, Huard se revolta. Para ele, a ideia de coroar Dorgo é absurda. Dorgo responde que unificou o continente inteiro pela primeira vez na história. O Imperador cai sem conseguir impedir o novo domínio de Dorgo. No campo destruído, Dorgo elogia seus reis demônios e também o Cavaleiro da Morte. Em seguida, ele manda que tragam a coroa imperial. A coroa, que simbolizava Helios, é colocada diante do novo conquistador. Os aliados demoníacos assistem enquanto Dorgo toma para si o trono que derrubou. A cerimônia parece selar a vitória de Dorgo sobre o continente. Ele chama o Cavaleiro da Morte de seu cavaleiro mais leal e diz que ele teve o maior papel naquela conquista. O cavaleiro não responde de imediato. O silêncio dele já deixa Dorgo desconfiado. A coroa continua suspensa entre os dois, como se a comemoração tivesse parado no meio. Dorgo conclui que fez uma pergunta tola. Na visão dele, o cavaleiro é apenas um escravo. Ele nem deixa a resposta terminar e usa a autoridade para puxar a coroa de volta. Só que alguma coisa sai do controle de Dorgo. A energia ao redor da coroa se distorce diante do olhar do Arquilite. O Cavaleiro da Morte reage e concentra o poder nas mãos. Uma aura vermelha cresce ao redor dele, quebrando a aparente calma da coroação. O poder avança em direção a Dorgo como uma onda impossível de conter. O Arquilite é atingido e percebe tarde demais que o Cavaleiro não está obedecendo. Dorgo exige saber o que está fazendo. Ele garante que tinha erguido suas defesas, mas mesmo assim foi ferido. Enquanto Dorgo insiste que não deu aquela ordem, o Cavaleiro da Morte finalmente responde. Agora ele está se movendo por vontade própria. Depois de tanto tempo, Damien recuperou o controle do próprio corpo. Dorgo entra em pânico. Ele acredita ter apagado por completo a consciência do seu escravo. Damien revela a verdade. A consciência dele nunca desapareceu. Ele ficou preso dentro do próprio corpo, vendo tudo. A explicação deixa Dorgo sem resposta. Mesmo assustado, o Arquilite chama Damien de sua maior obra-prima e permite que ele descarregue a raiva uma única vez. Mas Dorgo ainda ameaça encontrar uma forma de dominá-lo novamente. Damien não dá espaço para mais ameaças e parte para cima. O rosto do Cavaleiro da Morte se fecha enquanto ele concentra o golpe. Uma descarga de poder atravessa o campo de batalha. Em um único ataque, Damien derruba os reis demônios de Dorgo. Sem seus aliados, Dorgo tenta reagir com tudo que ainda tem. Ele libera uma energia verde sombria para conter o avanço de Damien. O ataque domina o corpo por um instante, mas não detém o Cavaleiro da Morte. Damien atravessa a pressão mágica e chega perto de Dorgo. Agora é Dorgo quem manda parar. Ele tenta forçar a rendição, já não tem mais controle da situação. O desespero aparece no rosto dele. Mesmo cercado pela magia, Damien continua avançando. Dorgo não consegue aceitar que sua criação esteja vencendo. Ele admite que criou um monstro capaz de se igualar aos deuses. Damien entende a raiva do inimigo, mas não demonstra qualquer intenção de poupá-lo. Dorgo tenta ganhar tempo, diz que mesmo se aquele corpo for destruído, vai transferir a alma para outro receptáculo e retornará o controle de Damien. Damien responde que durante todos os anos em que ficou preso, pensou apenas em uma coisa: matar Dorgo. Ele assume a posição e prepara o golpe final. Para isso, Damien criou uma técnica de espada capaz de cortar até a alma.
Durgo sente o perigo da técnica, mas já não tem como fugir. A lâmina, envolta em energia azul, dispara na direção do Arquilete. O golpe atravessa o campo como um raio. Por um segundo, tudo fica em silêncio. Dorgo ri, tentando fingir que aquela técnica não pode funcionar. Só que a própria energia dele começa a se desfazer. A técnica de Damian termina de alcançá-lo. O impacto explode diante dos olhos de Dorgo. O corpo dele é lançado ao chão, derrotado. Damian encerra a vingança, mandando Dorgo ir para o inferno. À distância, Howard vê a queda daquele que tomou seu império. O imperador não entende o que acabou de acontecer. Damian também sente que o fim está chegando para ele. Antes de partir, ele pode apenas uma última chance. Ele quer se desculpar com as pessoas que deixou para trás, mesmo que só consiga encontrá-los depois de morrer. O arrependimento pesa nele, mas Damian não se permite fugir do que precisa dizer. Então uma voz chama seu nome. Damian desperta e encontra a irmã perguntando por que ele estava ali dormindo. Por um instante, ele só agradece por poder vê-la outra vez antes de cair no inferno. Ao notar que ela parece jovem, Damian deixa escapar a surpresa. A irmã brinca, achando que ele está tentando agradá-la antes que o pai dele venha brigar com ele de novo. Ela diz que vai ajudá-lo, mas manda Damian entrar logo, porque pode chover. Só então Damian olha para a mansão e percebe algo que não faz sentido. Ele se lembra de ter destruído aquela mesma mansão com as próprias mãos. Por isso, Damian se pergunta se aquilo é um sonho ou se a vida que viveu depois foi uma ilusão. Em vez de entrar em pânico, ele decide testar a situação por conta própria. Damian pega um galho para medir o que restou de sua força. Diante de uma pedra, ele sente que o próprio corpo ainda responde do jeito certo. Com confiança, Damian prepara o golpe. O galho corta o ar em um movimento simples, mesmo assim a força liberada o surpreende. A pedra se parte diante dele. Damian percebe que aquilo é muito mais do que a lembrança ou um sonho. O impacto destrói o resto da rocha. Ele começa a rir, finalmente entendendo o que aconteceu. A risada cresce enquanto a certeza toma conta dele. Depois de se recuperar do choque, Damian fecha o punho. O corpo dele ainda carrega a força que conhecia como Cavaleiro da Morte. Damian sente a realidade daquele novo começo na própria mão. Não era um sonho, Damian realmente voltou ao passado. Depois de voltar ao passado, Damian se lembra do tipo de pessoa que ele era. Ele arrumava brigas, confusões em bares e era expulso, manchando o nome da própria família. As atitudes dele ainda colocavam Louise, sua irmã, numa situação de humilhação. Naquela época, Damian só sabia pisar no futuro da família. Ele chegou a pegar dinheiro usando as terras da casa como garantia. Por causa disso, as propriedades da família começaram a ser tomadas. No fim, Damian foi mandado embora de casa. Mesmo assim, Louise ainda o chamava. Antes que ele partisse, a irmã lhe entregou o dinheiro para que ele não ficasse sem nada. Ela só pedia que Damian fosse feliz. Agora, lembrando de tudo, ele entende que a vida de Louise também foi arruinada pelas escolhas dele. Foi naquele dia que Damian fugiu de casa. Ele se recorda de correr como se estivesse escapando de todos. Só depois de ir embora ele sentiu culpa e vergonha de verdade. No presente, Damian ainda tenta entender como voltou ao passado. Ele queria pedir desculpas à família, mas nunca imaginou receber a chance de voltar até aquele momento. Para Damian, aquilo só pode ser uma espécie de milagre. Ele fecha o punho e decide aproveitar essa chance. Ao testar o corpo, Damian percebe que já consegue usar a técnica Onda Quebradora naquele tempo. A técnica amplifica várias vezes o impacto de um golpe. Damian lembra que conquistou essa técnica depois de matar um cavaleiro conhecido como Destruidor de Muralhas. Essa lembrança confirma que ele ainda conhece os caminhos que levaram a ficar tão forte. Um empregado o chama de Jovem Mestre, ofegante ao encontrá-lo. Damian observa sem responder de imediato. Ele tenta lembrar quem é aquele homem e conclui que é um servo da família. Então o nome vem à mente, Victor. Victor pergunta por que Damian ainda está por ali, já que Louise mandou ele voltar para casa. Ele também avisa que o patriarca da família está furioso. Damian pergunta o que fez e Victor se espanta com a pergunta. Pelo silêncio de Damian, fica claro que o jovem ainda está encarando aquele passado de outra forma. De volta à residência Axen, o pai de Damian o recebe tomado pela raiva. O homem avança para agarrá-lo, decidido a dar uma lição no filho. Damian entra na casa sem recuar. O pai parte para cima dele enquanto a família tenta segurar a situação. Ele explode por causa das brigas de Damian e da vergonha que o filho trouxe ao nome Exan. Para todos, Damian voltou apenas para causar outro desastre. A mãe e Louise impedem que o pai passe dos limites, mesmo sem saber o que esperar de Damian. Ao olhar para o pai, para a mãe, Merilda, e para Louise, Damian sente de novo o peso da família que perdeu. Por dentro, ele admite que sentiu falta deles. As lágrimas deles confundem a família, que pensam que o pai foi duro demais. O pai exige que Damian apresente alguma desculpa, mas Damian responde que não tem nenhuma. A resposta pega todos de surpresa. Ele sempre se defendia e inventava justificativas, por isso ninguém acreditava no que estava ouvindo. Damian assume que manchou a honra do Visconde Exan e que a culpa é inteiramente dele.
Mesmo assim, o pai não está disposto a perdoá-lo tão fácil. Damon promete reparar o que fez. Sem prolongar a cena, ele se vira para sair. Damon diz que, quando voltar, aceitará a punição que o pai decidir. A família fica em silêncio diante de uma mudança que não consegue entender. O próximo destino é a cidade mercantil de Landwork. Victor avisa que eles chegaram ao lugar. Ele teme a entrada porque ouviu que aquele estabelecimento recebe apoio de um sindicato. Damon manda Victor voltar se estiver com medo. Ele reafirma que vai consertar o que fez, dessa vez de verdade. Victor torce para que as coisas deem certo. Damon se aproxima da propriedade ligada à dívida da família. Ele não sabe por que recebeu uma segunda chance, mas decide não desperdiçá-la. Se algum deus realmente o trouxe de volta, Damon não vai ferir a família outra vez. O objetivo dele é impedir o futuro que ele mesmo arruinou. Na entrada, 2 homens reconhecem Damon e mandam que ele suma. Eles já tinham avisado para ele não mostrar a cara ali de novo. Damon não se lembra bem deles, mas algo naqueles rostos parece familiar. Ele pede para falar com o dono e se desculpar pelo que fez antes. Os dois ficam em silêncio, sem saber como reagir à mudança repentina. Logo, eles começam a rir da tentativa de desculpa. Os homens chamam Damon de filho mais velho e encrenqueiro de uma família falida e insultam os Exans. Um deles diz que talvez aceite o pedido de desculpas, mas o preço que ele exige é que Damon entregue Luz e sua irmã para ele. O tom de Damon muda na mesma hora. Ele pensou que conseguiria apenas se desculpar e ir embora, mas percebe que superestimou a própria paciência. Quando o homem tenta reagir com a faca, Damon toma a arma dele. Com um movimento rápido, Damon derruba a confiança do agressor. Uma aura sombria e vermelha cresce ao redor dele, revelando que a antiga força ainda está um pouco ali. Damon diz que, já que eles querem ver, vai mostrar direito quem é o filho mais velho e encrenqueiro dos Exans. O Cavaleiro da Morte desperta por trás do olhar de Damon, e os 2 homens finalmente entendem o perigo que provocaram. O bar de Landwork vira um caos quando a briga começa do lado de fora. Os curiosos preferem ficar longe. Ninguém quer se envolver em uma confusão daquele tamanho. Mesmo cercado, Damon manda os homens terminarem o que estavam prestes a fazer. Ele se apresenta como membros da Serpente Negras e dizem que ninguém sai impune depois de mexer com o grupo. Nesse momento, Damon finalmente se lembra de onde conhece aqueles homens. A Serpente Negras era uma organização que expandia influência em Landwork naquela época, e aquele bar era um dos lugares que o grupo protegia. Damon recorda que o que aconteceu quando reclamou do preço abusivo da comida. Na vida anterior, eles o espancaram e humilharam diante de todo mundo. Agora Damon entende. Quem deveria receber um pedido de desculpas era ele. O homem não se intimida e avisa que não vai aliviar por Damon ser nobre. Ele avança com a faca. Damon reage antes que o golpe o alcance. O agressor perde o equilíbrio no meio da investida. Um único contra-ataque o derruba no chão. Enquanto o homem tenta se recuperar, Damon não demonstra pressa. Ele até decide aguentar a situação pelo bem da família, mas não vai aceitar ser tratado como antes. O primeiro membro da Serpente Negra fica caído, sem forças para continuar. Os outros não entendem quem é aquele jovem capaz de derrotá-lo tão fácil. Em vez de recuar, mais homens aparecem para cercar Damon. Eles perguntam se ele veio de outra organização. Damon explica que só queria se desculpar, mas agora exige uma desculpa deles e quer falar com o dono do bar. Os homens recusam e ameaçam espancá-lo até ele parar de falar. Todos partem para cima dele ao mesmo tempo. Damon solta um suspiro. Para ele, aquilo só ficou incômodo. Ele se prepara para encerrar a luta. Os ataques passam por ele sem conseguir acertar. Um dos homens já começa a entrar em pânico. Damon quebra o braço de um deles e desmonta o grupo em segundos. Depois da sequência, ele percebe que até esse esforço simples o deixou sem fôlego. Os sobreviventes pedem para ele parar e prometem obedecer. Damon não dá uma resposta tranquilizadora. O último homem também cai depois de tentar reagir. Do lado de dentro, o bar continua cheio, enquanto ninguém entende o que está acontecendo na entrada. Damon reconhece que exagerou na força. Mesmo assim, ele mostra a um dos homens o resultado de ignorar um aviso. Damon diz que eles deveriam ter escutado quando ele ainda estava sendo educado. Ele atravessa o salão do bar diante dos clientes assustados. Com a arma na mão, Damon procura quem manda naquele lugar. Os homens derrotados ficam para trás, implorando e chamando por socorro. Para Damon, as inconveniências do lado de fora já acabaram. O barulho chama a atenção de quem está no andar de cima. O dono do bar aparece perguntando onde foram parar os guardas. Damon se apresenta a ele e diz, com tranquilidade, que cuidou dos homens lá fora. O dono percebe que Damon derrotou membros da Serpente Negra. Damon revela seu nome e a ligação com o Viscondado Axan. Ele deixa claro que não veio destruir o negócio, veio receber o pedido de desculpas que lhe devem. Damon explica que reclamou do preço abusivo, foi espancado e expulso, e passou a ser visto como um bêbado encrenqueiro por causa disso. Essa marca não ficou só nele. Segundo Damon, sua família perdeu coisas demais como consequência daquele episódio. O dono finge não entender a pergunta, e pergunta se Damon está falando de honra. Ele zomba do Viscondado Axan, dizendo que a família já não tem honra para perder. Além de se recusar a pedir desculpas, o homem exige pagamento pelos danos da confusão.
Damian diz que estava disposto a perdoá-lo se ele desculpasse logo, mas o deboche do dono encerra essa possibilidade. Damian decide que ele também vai pagar pelo que disse. O jovem repete a ameaça sem elevar a voz, então Damian parte para o ataque. Uma energia sombria volta a surgir ao redor dele. O golpe lança o dono do bar para longe. Quando a luta parece resolvida, um homem chamado Sir Ted chega ao local. Ele observa Damian com interesse, sem demonstrar medo. Sir Ted conclui que Damian não parece alguém que deveria ser empregado em um lugar como aquele. Ele fez a pergunta direta, por que existe um cavaleiro escondido em um lugar desses? E no fim, outras figuras encapuzadas surgem, transformando o problema de Landwork em algo bem maior. Os cavaleiros são guerreiros que dedicam a vida inteira às artes marciais. Eles recebem patentes conforme a habilidade. Trainee, cavaleiro aprendiz e cavaleiro oficial. Os cavaleiros oficiais podem manipular a aura livremente e possuem forças para cortar montanhas e muralhas. Por isso, eles são considerados seres além do comum. Os homens do bar comemoram a chegada de Ted, dizendo que ele é um cavaleiro aprendiz próximo do chefe das Serpentes Negras. Damian entende que Ted é um cavaleiro aprendiz. Ele também percebe que a pequena aura de Ted, algo que o próprio rapaz não chegou a materializar. Ele também percebe a pequena aura de Ted, algo que o próprio rapaz não chegou a materializar. Para Damian, isso explica por que um cavaleiro trabalha em um lugar daqueles. Ted foi expulso da condição de aprendiz por não ter talento suficiente para se tornar oficial. Mesmo assim, Ted não aceita ouvir isso e manda deixarem a conversa para depois. Ele promete arrancar a boca de Damian primeiro. Ted avança com a espada. Damian se esquiva por pouco. O golpe de Ted marca o chão. Damian reconhece que o inimigo é habilidoso. Os movimentos são amplos, mas os ataques são afiados. Ted continua pressionando sem dar tempo para Damian respirar. Damian precisa desviar de novo. Ele percebe que é a própria limitação. Com esse corpo jovem, a resistência acaba rápido. Ted prepara uma técnica para terminar a luta. A aura azulada se concentra na espada do cavaleiro aprendiz. Damian reconhece o movimento. É uma técnica secreta. Ted a lança sem hesitar. Damian decide responder com uma técnica adequada. A lembrança o leva à lâmina da morte, técnica do lendário assassino fantasma. Ele corta a provocação de Ted e parte para o contra-ataque. Para Damian, o ataque inimigo mostra mais um poder que ele pode tomar. Ele explica que uma técnica fica invisível para ele quando ele entende como ela funciona. Com a lâmina da morte, alguém nesse nível pode cortar uma pessoa até usando uma espada de madeira. Damian avisa que Ted deveria ter saído quando ainda teve chance. Mesmo cortado ao meio, Damian continua de pé, deixando Ted em choque. O corpo de Damian se recompõe diante do cavaleiro. Ted não entende como isso é possível. Ele exige saber como Damian usou sua própria técnica secreta. O cavaleiro aprendiz cai derrotado. Damian lembra que seus inimigos sempre se espantavam com os que matava. Depois de se tornar Cavaleiro da Morte, ele ganhou a capacidade de absorver habilidades e técnicas dos inimigos. Os espectadores entram em pânico com a revelação. Ted tenta se arrastar, percebendo que não tem mais como vencer. O dono do bar também entende que a situação virou contra ele. Ele pede desculpa ao viscondado Exxon. Como compensação, o dono oferece dinheiro a Damian. Damian queria apenas uma desculpa, mas aceita a compensação que está sendo oferecida. Ele chama Victor e manda que entre para recolher tudo. Victor obedece, ainda atordoado com a mudança do jovem mestre. Ele se pergunta quando Damian aprendeu técnicas de espada tão absurdas. Victor se despede e promete cuidar da viagem de volta. Para ele, aquela quantidade de dinheiro parece inacreditável. O dono do bar ameaça contar tudo ao chefe das Serpentes Negras e recuperar o dinheiro. Damian percebe que ainda falta uma punição. Ele aplica a lâmina da morte mais uma vez, deixando o homem em agonia. Damian deixa uma mensagem clara para os Serpentes Negras. Se tocarem em qualquer pessoa da família dele, não haverá perdão. O dono do bar só consegue ameaçá-lo de volta enquanto sofre. Damian deixa o estabelecimento depois de resolver a dívida à sua maneira. Ele sabe que isso não apaga os pecados que cometeu no passado, mas nessa nova vida, Damian não vai decepcionar a família outra vez. Ele manda Victor voltar para casa. Em outro lugar, a história muda para o marquesado Leon Bloom. Um jovem pergunta ao irmão se ele já ouviu a frase de que a dor sempre segue o amor. O outro estranha o tom sério e pergunta se ele vai para uma batalha. A resposta simples é não. Ele diz que vai encontrar o amor. Damian volta para casa depois de passar a noite resolvendo os problemas de Landwork. A família pergunta se tudo correu bem, ainda preocupadas com ele. Damian conta que recuperou parte do dinheiro e da propriedade que havia perdido. Ele explica que aquilo veio como compensação do dono do bar. A explicação parece boa demais para Victor, que não consegue acreditar no que ouviu. Damian não exige confiança imediata, diz que basta a família observar o que ele fará daqui para frente. O pai ainda desconfia e pergunta de onde vem a mudança tão grande. Damian responde que só está tentando agir diferente de antes. No corredor, os gritos chamam a atenção de todos. Um homem entra carregando uma grande quantia de dinheiro. O pai de Damian pergunta o que ele aprontou dessa vez. Damian pede calma e chama Victor para mostrar a origem do dinheiro. As moedas confirmam que é compensação real. Victor explica que o dinheiro veio do bar e que eles também pediram desculpas. Mesmo assim, o pai custa aceitar que isso tenha acontecido de verdade.
Damian diz que se ninguém acreditar, pode esperar Victor confirmar tudo. Victor repete que esteve presente e viu o resultado com os próprios olhos. A família percebe que, ao menos dessa vez, Damian pode estar dizendo a verdade. O jovem mestre agora recebe um olhar diferente dentro de sua casa, mas Damian sabe que a fama de mentiroso compulsivo ainda pesa sobre ele. Para sair daquela imagem, ele começa a treinar sozinho. O corpo jovem não acompanha facilmente a experiência que ele tem. Damian admite que tem muito a fazer e antes de voltar ao nível da vida passada, mesmo assim ele continua insistindo. Depois do esforço, Damian sente fome e entende que precisa reforçar o corpo. Ao olhar os remédios e ingredientes, uma ideia vem à mente. Ele se lembra da Academia de Alquimia. Na vida anterior, Dorgo usava recursos de alquimia para fortalecer seus planos. Damian decide que precisa chegar àquele lugar antes de perder a oportunidade. Ele guarda o remédio e começa a organizar os próximos passos. Uma nova energia parece responder dentro do corpo dele. Damian entende que não pode ficar parado se quiser mudar o futuro. O objetivo é retornar ao poder que teve na sua vida passada. As lembranças de Dorgo continuam sendo combustível para ele não relaxar. Damian promete ficar forte o bastante para matar o antigo inimigo de novo, se for preciso. Ele encara a propriedade dos Exans e reafirma que vai resolver o que deixou quebrado. Dessa vez, Damian não pretende fugir das consequências. Enquanto ele treina, a cena muda para outro ponto de Lodgework. Uma torre é apresentada como o esconderijo das Serpentes Negras. O chefe do grupo decide que um subordinado se tornou inútil. Ele diz que o homem não serve mais ao grupo. O chefe o descarta com frieza. O subordinado tenta se justificar, mas não recebe espaço para falar. Para as Serpentes Negras, qualquer um pode ser substituído se houver dinheiro suficiente. Um figurão encapuzado chega ao local. Ele observa os membros do grupo sem se intimidar. O chefe trata o visitante como alguém que pode resolver o serviço. De repente, o combatente libera uma aula violeta e ataca. O golpe joga os homens das Serpentes Negras para longe. Eles não entendem de onde saiu aquele poder. O chefe tenta reagir, convencido de que seus homens podem controlar a situação. O encapuzado mostra que ele subestimou. Ele murmura algo enquanto prepara o outro ataque. A energia violeta se concentra ao redor dele, mas uma explosão atinge os inimigos. Os membros restantes são derrubados sem conseguir responder. O chefe entra em desespero diante da força do invasor. Ele encerra o confronto com uma sequência rápida de golpes. Quando tudo acaba, o líder está no chão e não consegue mais impor autoridade. O combatente pergunta se o trabalho foi satisfatório. O chefe, apavorado, diz que sim e pede para ele levar o próximo contrato. Ele revela que é uma pessoa que odeia e quem responsabiliza pela ruína da própria casa. Como pagamento adiantado, ele entrega uma bolsa de dinheiro. O combatente aceita o serviço e manda deixarem aquilo com ele. Damian continua treinando o seu corpo até o limite. Mesmo exausto, ele não para de forçar os músculos. Os suplementos e o treino começam a mostrar resultado, mas Damian sente que há algo estranho na evolução do corpo. No quintal, ele percebe uma movimentação suspeita. Damian percebe uma presença perto dele. Sem pensar duas vezes, Damian intervém, agarrando-o pelo pescoço quem estava perto. Mas ele percebe que o garoto enforcado é o próprio irmão. Damian vê de perto o estado em que deixou seu irmão, Abel. A visão desperta em Damian lembranças do sofrimento que Abel passou. Ele fica em silêncio, absorvendo a culpa. Damian pede desculpa ao irmão. Abel ainda não entende porque Damian está agindo daquele jeito. Damian deixa claro que não quer apenas ouvir desculpas ou oferecê-las. Abel conta que o pai tinha dito que conversaria sobre o bar. Ele ouviu que houve uma luta e ficou preocupado. Damian confirma que foi ele quem resolveu aquilo. Abel tenta entender se o irmão está mudando de verdade. Ele ainda está cheio de dúvidas e desconfianças, mas começa a responder ao esforço de Damian. Damian faz carinho na cabeça de Abel. O irmão menor obviamente não gosta muito disso. Damian promete que nada de ruim vai acontecer novamente. Nesse momento, um dos criados vem correndo. Damian recebe uma notícia ruim. Ele volta imediatamente para casa. Na residência, chamam Damian para uma conversa muito importante. A presença dele interrompe a refeição da família. E ali na mesa da família, uma visita inesperada e nada desejada. Damian percebe que um homem que ele não gosta nem um pouco está ali. Damian lembra dos acontecimentos no passado da vida dele. Lembra do homem o provocando e falando mal da família dele. E Damian fica pistola com o que ouviu. E nesse momento ele perde o controle e lhe dá um soco. E vemos nessa lembrança que o loiro fica feliz com isso. E agora quer usar essa ofensa como desculpa para casar com a irmã do Prota. Ele admite que sempre admirou Lois e queria ela como parceira da vida. A família pede que ele permita a decisão dela. Mesmo assim, ele anuncia a intenção de casar com ela. O pai e Merilda ficam abalados com a notícia. Damian percebe que a família está sendo encurralada novamente por sua culpa.
O pai tenta recusar o acordo, o visitante não aceita a recusa. Ele dá a entender que Luz deve escolher entre ceder ou colocar os Exans em risco. O visitante continua com suas ameaças usando a desculpa do caso. O pai pensa no quão poderosa é a família do menino e cruel. Nesse momento, Luz chega na porta. Ela aceita a proposta de casamento. A família entra em desespero com o sacrifício dela. Damian fica furioso em pensar no que a irmã vai passar por causa dele. Lois diz que vai com Harry para que a família não seja destruída por causa dela. O visitante fica muito feliz com essa resposta. Ele acredita que Lois está realmente aceitando a proposta de casamento. Ele se prepara para formalizar o acordo. Damian se coloca entre os dois. O visitante loirinho acha que venceu e fala de forma amigável com Damian. Lois fica sem entender o que se passa com Damian. Harry pergunta o que ele disse, ainda provocando o prota. Damian responde dando um soco na cara dele. Ele deixa claro que está lutando pela irmã e pela família. Harry é lançado para longe, diante de todos, e cai ali no chão. Damian se recusa a aceitar que Lose se sacrifique e afirma que ainda existe outro caminho. Nesse momento, o prota começa a lembrar do que viu em sua vida passada quando foi visitar sua irmã. Ele lembra de ter olhado na fresta da porta e ver sua irmã sendo arrastada pelo cabelo por Harry. Loise, mesmo apanhando, não reage já que aquele é seu marido. E vemos o visitante loirinho gostando da situação. Damian lembra de ter ficado ali, parado, sem poder fazer nada, vendo aquilo acontecer. E caindo no chão de joelhos, após perceber o que tinha feito de errado. E promete que nessa vida não aconteceria igual na vida passada. Voltando ao presente, Damian aceita resolver a situação de frente. E fica ali, ao lado da família, vendo o visitante que era o grande nobre no chão. Logo na mesma hora, os guardas dele chegam. Damian fica diante deles, parado, vendo o que vão fazer. Os guardas, ao verem a situação, sacam suas espadas. Harry começa a se levantar e rir da situação. Ele decide sacar sua espada também. O pai e Merilda assistem assustadas com tudo aquilo. Harry exige que Lois aceite o casamento como condição para perdoar aquilo. Ele tenta usar o desespero da família para obrigar Damian a abaixar a sua cabeça. Harry fica puto, pois um guarda falou na frente dele. Harry dá um soco no próprio guarda e o joga para longe com esse soco. Ele diz que irá resolver tudo agora com Damian, ele mesmo. Luiz e Abel observam sem conseguir interromper. Harry pergunta como Damian pretende resolver aquilo. Luiz pede para que parem, por favor, mas Damian interrompe ela. Ele manda a irmã se afastar e diz que vai resolver tudo ali ele mesmo. Ele aceita o duelo para defender Luiz. Damian impõe suas condições. Se vencer, o casamento não acontece. Lois percebe que a proposta pode ser a única saída para impedir o confronto. Damian pergunta por que ela está tratando aquilo como inevitável. Harry fica puto ao ver o fraco do Damian pedir por um duelo contra ele. Ele aceita o duelo, confiante demais na própria espada. O combate é levado para fora da casa. O pai teme que Damian esteja se colocando em perigo. Todos ainda esperam que algo impeça a luta. Harry provoca Damian antes do início. Damian garante que vai encará-lo sem fugir. Ele pega um garfo como arma e diz que aquilo é o suficiente para brincar com alguém como ele. Para a família, enfrentar uma espada com um garfo parece loucura. O prota é foda. Harry ri da escolha de Damian e corre para dar o primeiro golpe com toda a sua força. Damian bloqueia usando apenas o garfo. Harry não entende como ele bloqueou aquilo. Ele tenta uma sequência mais rápida ainda. Harry usa a técnica da espada do leão rugidor. A energia da espada rasga o chão rumo ao Damian. Damian mostra que a técnica não fez nada a ele e fica parado ali. O adversário começa a perder mais ainda sua paciência. O loirinho tenta entender como algo assim é possível. Damian analisa os movimentos e percebe a falha técnica. Ele reconhece Michael Lyle Bloom como a referência por trás daquela técnica. Damian pergunta se Aaron está satisfeito. Aaron prepara outro ataque para executá-lo e pula para cima do Damian com toda a sua força. Os dois se chocam com aquele ataque. Lois e Abel assistem chocados com a diferença entre os dois. Com o garfo, Damian prende a espada de Aaron. Damian desarma ele jogando a espada dele para longe e parte para cima dele com seu poderoso garfo. E atinge o pescoço de Aaron com seu garfo no mesmo momento. Depois da surra que Aaron levou, usando uma espada de verdade contra um simples garfo, ninguém na família consegue esconder o choque. Até o guarda de Aaron fica desesperado ao ver o segundo jovem mestre naquele estado. Mas Damian continua diante dele, com um garfo encostado em seu pescoço, deixando bem claro quem venceu o duelo. Apavorado e humilhado, Aaron só consegue gritar. Damian pensa que, por tudo que aquele desgramado fez no passado, matá-lo uma dúzia de vezes ainda seria pouco.
Mesmo assim, desta vez ele vai deixá-lo sair vivo pelo bem da família. Então o Prota anuncia o vencedor e pergunta, com aquele sorriso debochado, se Harry tem alguma objeção. Com o acordo que foi feito antes da luta, agora chegou a hora de Harry cumprir com a sua palavra e desistir da irmã dele. Damian nem perde tempo discutindo, apenas manda o sujeito sumir da frente dele. Na manhã seguinte, a família Axan se reúne para o café, mas o clima ainda está estranho por causa do que aconteceu. Damian termina de comer, agradece pela refeição e avisa que vai continuar seu treinamento matinal. O pai observa o próprio filho se afastar. Ele também quer respostas, mas não sabe nem por onde começar. Merilda pergunta ao marido se ele realmente não vai conversar com Damian sobre o dia anterior. Abel também está em choque. Até pouco tempo, Damian era tão fraco quanto ele. Agora, o irmão mais velho derrotou Arryn diante de todos. O pai manda a família parar de pressioná-lo. Quando Damian estiver pronto, ele mesmo vai explicar o que aconteceu. Merilda aceita a decisão do marido, enquanto Loise tenta fazer Abel voltar à realidade. Por dentro, o pai admite que está curioso demais, só que o olhar do próprio filho ficou tão assustador que ele não teve coragem de perguntar. Sem saber da confusão que deixou para trás, Damian coloca os pesos de 10 kg nas pernas e se prepara para sair. Antes que ele vá embora, Loise aparece e o chama. Ao vê-lo ainda em casa, Damian sente um alívio imediato. Sua irmã não foi embora com Arryn. Loise veio falar justamente sobre o que aconteceu no dia anterior. Damian percebe que se precipitou. Antes de qualquer coisa, é ele quem precisa pedir desculpas. Sem hesitar, o Prota se curva diante da irmã. Ele admite que agiu de forma imprudente e acabou colocando Loise numa situação ainda mais difícil. Mas Loise o interrompe antes que ele termine. Com a mão no ombro do irmão, ela simplesmente agradece. Loise confessa que realmente havia aceitado acompanhar Elwyn, só que no fundo seu coração gritava para ela não ir. Damian entende. Era justamente aquela vida que a irmã desejava, mesmo sem conseguir dizer em voz alta. Ainda assim, Loise tem mais uma coisa para contar. Ela se lembra de todas as vezes em que Damian se colocou na frente dela. Loise sentia medo e preocupação, mas também ficava feliz por finalmente ter alguém lutando ao seu lado. Com lágrimas nos olhos, ela agradece ao irmão de verdade. Damian sorri, porque sabe que é ele quem realmente deveria estar agradecendo. Durante todos aqueles anos, foi ela quem suportou o peso da família, por isso Damian agradece a irmã por tudo. O Prota tenta encerrar o assunto e voltar ao treino, mas ela não terminou. Ela o chama novamente e manda ele levar uma arma. Damian reconhece na hora, aquela é a espada favorita do seu pai. Foi o próprio homem quem pediu a Loise para entregar para o filho usar no treinamento. Surpreso, Damian pergunta se a espada é mesmo a dele. Loise explica que o pai não sabe demonstrar seus sentimentos, mas ama muito o filho. Só que o recado carinhoso vem acompanhado de uma bronca. Como filho de um visconde, Damian nunca mais deve trocar uma espada por um garfo. Pelo jeito, Loise puxou mesmo o pai. Damian desembanha a arma e testa o fio da lâmina. Satisfeito, ele agradece ao pai, mesmo que o homem não esteja ali para ouvir. Lá no depósito de armas, o pai espirra e sente um arrepio sem entender o motivo. Quando a noite cai sobre a residência Axan, uma massa de energia sombria começa a rastejar pelo terreno. Os guardas continuam de vigia no portão, sem perceber o perigo passando bem diante deles. Oculto dentro daquela magia, um homem encapuzado observa a mansão. As sombras se dividem e atravessam a propriedade sem chamar a atenção de ninguém. Já do outro lado da segurança, a energia volta a tomar a forma do invasor. Dentro da casa, Damian dorme tranquilamente. Seus pais também descansam, sem saber que alguém invadiu a residência. Loise é outra que dorme sem desconfiar do perigo. O encapuzado surge ao lado da cama dela e observa a jovem em silêncio. Ao ver o rosto dela, o invasor ainda comenta, com um sorriso nojento, que ela é muito bonita. Ele veio cumprir um pedido das serpentes negras, mas considera ter encontrado uma sorte inesperada ao achar ela ali. Quando está prestes a se aproximar, uma voz atrás dele chama sua atenção. O invasor olha para a porta e encontra Damian acordado, segurando a espada que recebeu do seu pai. Com os olhos cheios de raiva, Damian pergunta o que diabos aquele sujeito está fazendo no quarto de sua irmã. Damian explica que sentiu uma energia estranha e veio verificar o quarto. Pelo jeito, sua desconfiança estava certa. O mago entra em pânico. O feitiço dele deveria ter colocado todos na casa para dormir. E mesmo assim, Damian só não ficou acordado, como se aproximou sem ser percebido. Sem responder, o invasor reúne mana sombria na mão e ataca. Uma rajada de energia roxa atravessa o quarto na direção do Prota. Damian usa a espada do pai e corta o feitiço antes que ele chegue perto da Loise. O mago recua, furioso, e pergunta quem diabos é aquele garoto. Damian devolve a pergunta, afinal, aquela é a casa dele. Ao perceber isso, o invasor pergunta se está diante de Damian Haxan. O Prota confirma e exige que o homem diga quem é e o que acabou de tentar fazer com sua irmã. O encapuzado fica ainda mais assustado. A energia monstruosa que sentiu realmente vinha do quarto de Loise. O barulho da explosão acorda os criados, que começam a correr pelos corredores. Sabendo que não pode enfrentar a casa inteira, o mago decide fugir.
Ele transforma o corpo em uma massa sombria e escapa pela janela. Damian tenta impedi-lo, mas a criatura já despenca para fora da mansão. O invasor se desfaz no ar e foge, deixando apenas fragmentos de energia para trás. Damian observa a energia na janela e, em vez de se irritar com a fuga, percebe algo familiar naquele rastro. Aquela energia não é desconhecida para ele. Na manhã seguinte, uma confusão toma conta dos estábulos. Um dos melhores cavalos da família apareceu morto. Os tratadores não sabem como contar ao Visconde que o animal saudável, até o dia anterior, morreu de repente. Então eles discutem o desastre. Damian chega dizendo que já esperava encontrar alguma coisa errada. Os homens quase pulam de sustos ao ver o mestre atrás deles. Damian os acalma e promete que ninguém será responsabilizado. Ele só precisa que deixem o lugar livre por alguns minutos. Assim que fica sozinho, o Prota examina o corpo do cavalo. O rastro que perdeu durante a noite termina justamente nos estábulos, onde o animal morreu. Não resta dúvida, aquela energia sinistra é mana negra. Portanto, o invasor é um mago das trevas. Com a família ainda não percebeu nada, Damian decide não assustar ninguém, contando o que descobriu. Em vez disso, ele segue sozinho o rastro de mana que sai da propriedade. Bem longe dali, o mago está escondido num laboratório improvisado dentro de uma caverna. Ele ri da estupidez do chefe das Serpentes Negras, que reuniu todos os materiais pedidos sem desconfiar de nada. O homem disse que os ingredientes serviriam para lançar uma maldição, mas era mentira. Seu verdadeiro objetivo é alimentar os próprios experimentos. Mesmo envergonhado por aceitar trabalhos baratos, ele acredita não ter escolha, enquanto a igreja estiver em seu encalço. Por enquanto, o mago pretende ficar escondido e esperar a perseguição esfriar. Então sente um cheiro estranho atrás de si. Damian entra na caverna e debocha. É por isso que os velhos não deveriam viver trancados sozinhos. Pelo menos uma janela resolveria aquela catinga. O invasor reconhece o garoto na hora. É o filho mais velho do Visconde Exan, o mesmo que apareceu no quarto na noite anterior. Quando o mago pergunta como foi encontrado, Damian responde que apenas seguiu o fedor que ele deixou pelo caminho. O homem admite que ouviu rumores sobre Damian ter enfrentado as Serpentes Negras. Pelo jeito, ele não é apenas um moleque imprudente. Damian confirma que o mago foi contratado pela gangue, e o sujeito revela a ordem: causar o máximo de dano possível à família Exan. O Prota acha aquilo patético. O homem aceitou um trabalho desses e agora vai morrer por causa dele. Por um instante, o mago não entende a ameaça, então cai na gargalhada e diz que Damian seria um ótimo brinquedo para capturar e torturar. Damian responde que prometeu a si mesmo não matar ninguém nessa nova vida, a menos que fosse realmente necessário. Só existe uma exceção, e essa exceção são magos das trevas imundos, como aquele homem. O inimigo percebe que Damian não é um garoto comum. Com medo de ser responsabilizado caso ele escape, o mago cria vários círculos mágicos e manda o Prota morrer logo. Damian avança e rebate todos os disparos com a espada. O inimigo mal consegue acompanhar sua velocidade. Abrindo o caminho entre as rajadas, Damian encurta a distância. O mago tosse e um ponto de mana negra se abre no centro de sua mão. De repente, cópias sombrias do corpo dele começam a se formar ao redor da espada. Damian percebe que o corpo do homem está se reconstruindo. É a mesma habilidade usada para fugir da mansão. O mago gargalha, certo de que um ataque físico comum não pode matá-lo. Damian não se intimida. Se o corpo continua voltando, ele vai cortá-lo até não restar mais nada. O Prota despenca sobre o inimigo enquanto inúmeras lâminas de sombra surgem ao redor. O mago admite que Damian é bom e entende por que seu nome começou a circular. Mesmo assim, afirma que o garoto já estava morto desde o instante que entrou naquela caverna. Monstros feitos de uma mana negra aparecem por todos os lados. O mago havia espalhado feitiços pelo lugar inteiro para se proteger da igreja. Damian percebe que, se deixar aquilo crescer, a situação pode ficar realmente perigosa. No centro da massa sombria, o inimigo revela que é um oficial de Yulan e promete fazer o corpo inteiro de Damian apodrecer até a morte. A massa de mana negra cresce ao redor do mago, cobrindo a caverna com uma presença sufocante. Convencido de que já venceu, o oficial de Yulan chama Damian de pirralho arrogante e diz que ele acabou de encurtar a própria vida. O desgraçado ainda se lembra do acordo com as Serpentes Negras. Quanto mais estrago causasse a família Exan, maior seria o pagamento. Livre para agir sem interrupções, ele pretende voltar à mansão e pegar a mulher que viu na noite anterior. Damian, porém, reconhece na hora o feitiço lançado contra ele, uma maldição de decomposição. O mago espera ver o corpo do Prota apodrecer,
mas a mana negra começa a se soltar de Damian como se estivesse sendo arrancada à força. Damian remove os restos da maldição com a própria mão, deixando o inimigo sem entender como aquilo é possível. Assustado, o oficial pergunta até onde aquele moleque conhece magia negra. Damian apenas sorri e responde que isso ele vai ter que descobrir sozinho. Nem o próprio Prota esperava resistir daquele jeito. Ao olhar para a mão, ele se pergunta se ainda existe algum resquício da autoridade dentro do seu corpo. Na vida passada, a entidade que o transformou em Cavaleiro da Morte explicou que uma autoridade era o poder de um deus. Depois de aprisionar Damian naquele corpo monstruoso e torná-lo seu receptáculo, aquela criatura ainda queria mais, chamando-o de meu Cavaleiro da Morte. Ela tratava Damian como uma arma criada exclusivamente para servi-la. A entidade dizia ter lhe dado o corpo e a magia mais poderosa, mas Damian não se contentou com isso e também se tornou o espadachim mais forte de todos. Então, para transformar o seu servo na arma definitiva, aquele ser concedeu a Damian uma parcela da sua própria autoridade. De volta ao presente, a energia desperta, explode ao redor do Prota. O mago reconhece o poder divino no mesmo instante. Apavorado, ele cai de joelhos e implora por ajuda. A força liberada é tão absurda que o inimigo mal consegue acreditar no que está vendo. Na memória de Damian, aquela mesma autoridade desceu sobre seu antigo corpo como um raio. O poder destruiu e refez sua existência, preparando algo muito pior. A entidade finalmente declarou que havia conseguido. Depois de tantas tentativas, ela tinha obtido exatamente o que desejava. Damian renasceu como uma criatura ainda mais poderosa, carregando a autoridade de um deus dentro de si. Agora ele tem certeza, aquela é a autoridade da ganância, o mesmo poder que possuía como Cavaleiro da Morte e que julgava ter perdido ao regressar. Antes que possa entender por que a habilidade permaneceu, outra esfera de energia surge sobre sua cabeça. Damian se joga para o lado e escapa por pouco da explosão. O oficial de Uno fica furioso. Ele não entende como aquele garoto sobreviveu à maldição e ainda evitou o ataque seguinte. Damian se levanta com um sorriso e debocha. Afinal, todo mundo guarda 1 ou 2 trunfos para a hora do aperto. Mesmo assim, ele não esquece que o homem se apresentou como oficial de Yulan. Yulan é uma organização especializada em assassinatos com magia negra, o tipo de inimigo que jamais aparece por acaso. Algo naquela situação continuava estranha. Por segurança, Damian decide encerrar a luta o mais rápido possível. O mago revela que guardava seu verdadeiro trunfo para enfrentar a igreja, mas agora não tem escolha. Ele ativa o bracelete escondido no pulso. Uma quantidade brutal de mana negra invade a caverna. Toda aquela energia estava selada dentro do pequeno artefato. Damian admite que o volume de mana é considerável, até para alguém como ele. O bracelete não apenas armazenava a energia, como também escondia sua presença, impedindo que a igreja o detectasse. A mana acumulada toma a forma de uma criatura gigantesca, com olhos verdes brilhando na escuridão. O próprio mago mal consegue controlar tamanho poder, mas ordena que o demônio queime Damian nas chamas eternas do inferno. Uma torreta de fogo verde engole o Prota e explode contra o chão da caverna. O oficial comemora cedo demais. Para ele, Damian foi atingido por um fogo infernal capaz de continuar queimando até depois da morte. No meio das chamas, Damian avisa que o idiota entendeu tudo errado. A autoridade da ganância não apaga a magia. Damian permanece de pé inteiro, enquanto a energia verde se curva ao redor do seu corpo. O fogo infernal é puxado para ele em uma espiral gigantesca. Esse é o verdadeiro efeito da autoridade, absorver completamente toda a mana negra. O mago entra em desespero ao perceber que Damian possui uma autoridade e pergunta como alguém como ele pode carregar um poder tão aterrorizante. Damian responde que isso não é da conta dele. Basta considerar que o Prota simplesmente apareceu com um equipamento melhor. Por dentro, porém, Damian está furioso por precisar usar justamente o poder concedido pelo ser que ele mais odeia. Ainda assim, para derrubar o inimigo diante dele, não existe outra escolha. Terá que recorrer às técnicas que dominava como o Cavaleiro da Morte. Ao ver a sua aura condensando na lâmina, o oficial reconhece uma espada de aura, técnica que só deveria ser possível para alguém no nível de um mestre espadachim. O homem tenta interromper o golpe, mas Damian já firmou a espada. Com toda a frieza da vida passada, o Prota executa sua técnica, corte que separa a alma. O oficial só consegue encarar a lâmina descendo sobre ele. O corte atravessa seu corpo e parte toda a energia negra acumulada na caverna. A força do ataque despedaça o laboratório e lança o inimigo longe em meio aos escombros. Quando tudo termina, Damian continua de pé, com a espada do pai em mãos e a aura do Cavaleiro da Morte queimando ao redor do seu corpo. Na caverna destruída, Damian mantém um sobrevivente acuado entre os escombros. O homem percebe que fugir dali não é uma opção.
Sem se alterar, Demian exige a localização das Serpentes Negras. A lâmina em sua mão deixa claro que a resposta precisa vir agora. Enquanto o prisioneiro treme, Demian liga o grupo ao ataque contra sua família. Para ele, a conta ainda está longe de terminar. A cena muda para Landwork, a cidade mercantil onde os Serpentes Negras se escondem atrás de negócios aparentemente comuns. Victor estranha a pressa do jovem mestre para voltar à cidade. Demian, porém, já encontrou algo mais perigoso que uma simples gangue. Ele mostra o Grimório retirado do laboratório de Agito. Mesmo sem entender o conteúdo, Victor sente que aquele livro carrega uma presença ruim. Demian explica que a prova não é comum. A magia negra usada contra os Exans finalmente pode ligar a gangue ao crime. O Grimório reage com uma aura sombria, confirmando que o material precisa ficar longe de mãos erradas. Victor entende que a descoberta é séria demais para ser tratada como um problema local. Demian precisa de alguém com autoridade para investigar. Ao lembrar do ataque, Demian volta a focar no seu objetivo. Ele não permitirá que outra ameaça chegue à sua casa. Já em Landwork, os dois caminham pelas ruas enquanto Demian prepara o próximo passo do plano. Ele entrega a Victor um saco fechado e dá uma ordem simples: levar aquilo ao destino indicado sem chamar atenção. Quando abre a sacola, Victor fica paralisado. Dentro dela está a cabeça do mago que atacou o Zaxxon. O empregado perde a cor ao reconhecer o que recebeu. Demian usa a prova brutal porque sabe que a igreja não ignorará um caso de magia negra. Victor mal consegue olhar para o conteúdo, mas aceita a missão. Seu mestre está confiando nele, a parte mais delicada do plano. Demian fecha a sacola e manda Victor seguir imediatamente. Não há tempo para explicar todos os detalhes na rua. Victor chama Demian de jovem mestre, chamando a atenção dos moradores. O Proto o corta e pede calma. Antes de partir, Victor pergunta o que deve fazer se alguém o impedir. Demian deixa claro que ele só precisa entregar as provas. O Prota aponta o caminho e reforça que aquilo será resolvido depois. Agora Victor deve confiar nele. Demian fica diante da torre, que serve de ponto de apoio às Serpentes Negras. Ele finalmente chegou ao ninho dos homens que destruíram a sua reputação na vida anterior. Um dos guardas percebe a presença do jovem vestido de branco e estranha sua confiança. Demian não faz esforço para esconder quem é. Os bandidos se aproximam, tentando intimidá-lo. A diferença de tamanho não abala Demian nem por um instante. Quando ouve o sobrenome Exan, um deles reconhece o alvo do aviso anterior. O problema é que Demian resolveu aparecer por vontade própria. O Prota confirma sua identidade com frieza. Ele veio cobrar tudo que os Serpentes Negras fizeram contra sua família. Um capanga tenta negociar, dizendo que talvez exista um mal-entendido. Demian percebe a mentira antes mesmo do homem terminar a frase. Os homens fecham a passagem como se pudessem barrar Demian só com postura. Ele os encara como se já soubesse o resultado. O líder da entrada ordena que deixem um visitante avançar. Na cabeça dele, a armadilha preparada lá dentro vai resolver o problema. Um dos bandidos aciona um sinal escondido, avisando os comparsas. Eles acreditam que conseguiriam atrair Demian para o lugar certo. A chama sobe acima da torre e anuncia que o plano foi colocado em movimento. Demian observa o sinal sem demonstrar preocupação. Em vez de recuar, ele levanta os olhos para a luz no céu. Para o Prota, o aviso revela mais do que inimigos imaginam. Um homem com tapa-olho ri, convencido de que Demian não percebeu o perigo. A confiança dele dura pouco. Um dos homens salta do alto da torre para fechar o cerco. A emboscada começa antes que Demian atravesse a entrada. Demian acompanha o desenvolvimento sem perder a calma. Ele quer descobrir quantos inimigos Cedric preparou para recebê-lo. Outros capangas surgem no telhado e descem sobre a rua. O sinal serviu para reunir todos os homens escondidos ao redor da torre. O líder da entrada ameaça Demian e promete fazê-lo se arrepender. Prota continua cercado, mas não demonstra medo algum. A cena muda para uma reunião luxuosa. Sebastian Baker, governador de Landwork, recebe seus aliados enquanto a emboscada acontece do lado de fora. Robert aceita a bebida e se apresenta como alguém acostumado a ser servido. A relação entre os dois é claramente conveniente. Na mesa, os homens comemoram os lucros obtidos com a expansão das Serpentes Negras. Quem perdeu os negócios não parece importar com eles. Sebastian pergunta pelo chefe da organização. Ele quer saber se Cedric continua fazendo a sua parte. O governador fica satisfeito ao ouvir que o distrito mais lucrativo também pode cair nas mãos da gangue. A ambição dele vai além de proteger Landwork. Sebastian admite que consegue calar reclamações usando sua posição. Com o governo ao lado deles, poucos ousariam enfrentar aquela gangue. Os aliados riem e brindam ao acordo. Para eles, a cidade é apenas algo
que pode ser dividido entre quem tem poder e não. Robert percebe a euforia, mas não se incomoda. Enquanto sua autoridade for respeitada, o restante parece ser problema dos outros. De repente, alguém anuncia a chegada de uma notícia urgente. O clima da sala muda no mesmo instante. Um mensageiro entra apressado e pede licença para falar. A comemoração é interrompida antes que o plano avance. O homem entrega a informação de que um visitante apareceu na entrada da torre. Sebastian exige saber quem ousou criar confusão. Quando ouve o nome Damian Exxon, Cedric perde o sorriso. O aviso recebido do Mago Negro volta à sua cabeça. O chefe entende que o inimigo não veio negociar. Damian chegou justamente quando a gangue acreditava estar protegida. Sebastian pede explicações, mas Cedric tenta esconder a própria preocupação. Ele não quer revelar quanto sabe sobre o ataque aos Exxons. O mensageiro confirma que Damian está sozinho diante do esconderijo. Para os homens na sala, isso parece uma chance perfeita de eliminá-lo. Robert escuta a conversa, intrigado com a reação exagerada. Um simples jovem não deveria assustar tanto aqueles homens. Cedric tenta recuperar o controle e finge que está tudo sob controle. Ele insiste que a armadilha preparada vai resolver a situação. Mesmo assim, a lembrança do mago o deixa tenso. Se ele foi avisado sobre Damian, ignorar o perigo pode custar caro. De volta à rua, Damian continua cercado por bandidos. Ele já decidiu que não vai esperar a emboscada agir primeiro. O prota golpeia os homens que avançam e abre um espaço entre eles. A diferença de força aparece imediatamente. Alguns capangas são lançados para trás antes de conseguir encostar nele. A armadilha começa a virar contra os seus próprios criadores. Damian percebe um movimento diferente acima das ruas. Alguém está observando a luta de um ponto alto. Uma figura encapuzada desce em silêncio enquanto os bandidos ainda tentam se reorganizar. A nova presença não parece pertencer às Serpentes Negras. A pessoa revela apenas que alguém deve um favor a Damian. Sem explicar mais nada, ela transforma o confronto em uma situação ainda mais imprevisível. A notícia da luta se espalha pela torre. Cedric fica sem reação ao perceber que Damian chegou até ali sozinho. Do alto do prédio, os homens observam a confusão na rua. A emboscada, que parecia garantida, começa a desmoronar. Os capangas caídos provam que Damian já passou pela primeira linha de defesa. Cedric entende que subestimou o garoto. Damian continua em pé, cercado pelos inimigos. A postura tranquila dele deixa todos ainda mais nervosos. Os homens das Serpentes Negras confirmam que o acabaram de ver foi Damian Exxon quem derrotou o grupo na entrada. Um deles lembra os rumores sobre o jovem, mas ninguém imagina que ele fosse tão forte. Cedric prefere não correr riscos. O chefe da gangue lembra do Mago Negro que contratou. Se ele falhou, a situação é muito pior do que parecia. Mesmo acuado, Cedric decide ativar o plano escondido. Ele precisa eliminar Damian antes que a cidade descubra a ligação da gangue com magia negra. O conjurador escondido mira Damian de longe. O ataque foi preparado para acertá-lo sem dar chance de reação. Mas homens aparecem no telhado, cada um segurando uma esfera de fogo. A verdadeira emboscada finalmente se revela. A chama desce em sequência sobre a rua. Para os inimigos, nenhum garoto comum conseguiria sair vivo dali. Damian não tenta fugir em pânico. Ele calcula o movimento dos feitiços e prepara uma resposta. Os conjuradores continuam disparando, certos de que o alvo será consumido pela explosão. A confiança deles dura poucos segundos. Damian usa o movimento secreto, revelação das incontáveis sombras do trovão. O corpo dele some da linha de ataque. O fogo explode contra o chão, mas Damian já atravessou o bombardeio. Os homens só enxergam os rastros deixados pelo movimento. As explosões se espalham pela entrada da torre e levantam uma nuvem de poeira. A armadilha atinge o próprio esconderijo. Quando a fumaça baixa, Damian continua inteiro. A primeira tentativa de Cedric falhou sem sequer atrasá-lo. Ele olha para trás, avaliando os homens no telhado. Agora sabe exatamente de onde os ataques vieram. Damian percebe que alguém ligado às Serpentes Negras está prestes a interferir. Uma presença muito mais pesada se aproxima da rua. Robert aterrissa com uma explosão de aura azul, interrompendo o confronto. A força da chegada abre o chão e assusta todos ao redor. Damian sente a aura espessa do recém-chegado, pressionando sua pele. Aquele homem está muito acima dos capangas da gangue. Pelo nível de energia, Damian conclui que Robert já alcançou uma patente oficial. Enfrentá-lo com o corpo atual não será simples. Robert permanece envolto pela aura azul enquanto avalia a confusão. A Serpente Negra finalmente colocou seu maior protetor em campo. Os homens de Cedric recuperam a confiança ao ver o cavaleiro. A luta deixa de ser uma emboscada de bandidos e passa a envolver a autoridade de Landwork.
Cedric grita, irritado por ver o seu plano falhar. Para ele, Damian está causando problemas demais no meio da cidade. Sebastian aparece e tenta controlar a situação com a autoridade de governador. Ele exige saber por que há um confronto tão grande em Leatherwork. Damian encara Sebastian sem se intimidar. O governador percebe que o jovem não vai aceitar uma ordem vazia. Sebastian tenta inverter a culpa e chama Damian de encrenqueiro, ao mesmo tempo protegendo Cedric de qualquer suspeita. O chefe da Serpente Negra recupera a coragem quando vê Sebastian ao seu lado novamente. Ele acha que o poder político resolverá tudo. Damian aponta que a gangue tentou assassiná-lo em plena rua. Para ele, os fatos são mais importantes que a encenação do governador. Sebastian finge surpresa, mas evita encarar a acusação diretamente. Damian entende que os dois estão ligados. Então o governador chama Robert. O Cavaleiro Guardião é a única peça capaz de forçar Damian a recuar. Robert surge diante do grupo, atendendo ao chamado. Sua presença faz os bandidos acreditarem que finalmente venceram. O Cavaleiro pergunta o que está acontecendo. Sebastian se apressa em apresentar Damian como responsável pela desordem. Robert avança para prender o protagonista. O movimento dele mostra que a sua força está em outro nível comparado aos capangas. Damian reconhece o perigo na hora. Com o corpo atual, enfrentar ele seria realmente difícil. Mesmo sem vantagem, Damian sorri. Ele não pretende obedecer uma prisão montada pelos aliados da Serpente Negra. Robert parte para cima com uma espada coberta em aura. A pressão do golpe abre o chão da rua. Damian se move para longe e observa o alcance do ataque. Ele precisa ganhar tempo até o plano de Victor funcionar. O Cavaleiro Guardião insiste no avanço. Cada golpe mostra que os moradores respeitam tanto a sua patente. Uma nova explosão de aura obriga Damian a recuar. Robert não está brincando ao tentar capturá-lo. Damian evita outro corte por pouco e mantém a guarda alta. Um erro contra esse homem pode encerrar a luta imediatamente. O cavaleiro persegue o prota pelas ruas, sem dar espaço para contra-ataques. Damian continua desviando com precisão. Robert percebe que o jovem é mais rápido do que esperava. A resistência de Damian começa a chamar a sua atenção. Mesmo sob pressão, Damian encontra uma brecha e muda de posição. Ele só precisa sobreviver por mais alguns instantes. A espada dele crava no chão e manda pedras para todos os lados. Os observadores ficam assustados com a violência do golpe. Os capangas celebram, certo de que o Cavaleiro Guardião vai acabar com Damian. Eles não percebem que a situação está prestes a mudar. Robert encara Damian e pergunta quem é o jovem de verdade. A habilidade dele não combina com a imagem de um simples nobre arruinado. Antes que Damian responda, uma mulher de branco se aproxima. A aura dela faz Robert interromper o ataque. O cavaleiro reconhece a figura e perde a confiança. A recém-chegada é uma paladina da Igreja Sagrada. Damian percebe que o reforço enviado por Victor finalmente chegou. Seu plano funcionou exatamente como esperava. Atrás da paladina, homens encapuzados trazem prisioneiros e provas. A investigação da igreja agora alcançou Landwork. Victor aparece correndo, feliz por ter cumprido a missão. Com a igreja presente, Cedric e seus aliados não conseguem mais controlar a situação. A chegada da paladina muda completamente o clima da rua. Até os homens que cercavam Damian entendem que a igreja entrou no caso. Ela avança acompanhada de integrantes encapuzados da igreja sagrada. A postura do grupo não deixa espaço para discussões. Victor, ainda abalado pela correria, pergunta se Damian está bem. O prota responde com calma, como se já esperasse aquele desfecho. A paladina observa os dois e confirma que veio por causa das provas recebidas. A intervenção dela não aconteceu por acaso. Victor comemora por ter concluído a missão. Ele finalmente pode respirar depois de levar o Grimório e a cabeça até a igreja. A cena corta para o interior da igreja sagrada, onde a investigação começou quando Victor chegou com a sacola e o livro. Uma religiosa percebe a presença normal, ligada àqueles objetos. A prova entregue por Victor aponta diretamente para a magia negra. Quando o empregado entra carregando o saco, os membros da igreja estranham a urgência. Victor precisa explicar por que procurou ajuda. Ele conta que seu senhor foi atacado por um mago negro. A revelação faz a religiosa prestar atenção imediatamente. Victor apresenta o Grimório e a cabeça como provas do confronto. Agora a igreja tem material suficiente para agir. A paladina percebe que o livro tem uma marca suspeita. Ela entende que a ameaça pode ser maior do que um mago isolado. Depois de examinar o material, ela pede para Victor mostre tudo o que trouxe. O empregado entrega também os registros encontrados por Damian. O Grimório revela um símbolo associado à magia negra. A igreja confirma que o caso exige uma investigação formal. A marca no livro indica ligação com uma escola das maldições. A notícia aumenta o peso dos crimes cometidos em Landwork. Victor observa enquanto os religiosos conferem as provas. Ele não imaginava que a missão de Damian fosse alcançar uma organização tão grande.
Mesmo assustado, ele mantém a sacola ao alcance da igreja. A coragem do empregado é o que permite que o plano siga adiante. A paladina conclui que o mago derrotado não era um criminoso qualquer. A investigação agora tem um alvo concreto. Ela se levanta e decide ir pessoalmente a Landwork. Se houve magia negra na cidade, ninguém ligado ao caso ficará intocado. De volta à rua, a paladina pergunta quem é Damien Exxon. O prota não recua diante da autoridade dela. Damien confirma sua identidade e mostra que não tem nada a esconder. Ele trouxe a igreja justamente para expor seus inimigos. Sebastian e Cedric percebem que a situação saiu do controle. Contra a igreja, a influência local deles não vale de nada. A paladina agradece a cooperação de Damien, mas deixa claro que assumirá a investigação. O prota aceita, pois era isso que ele queria desde o começo. Victor observa seu mestre e a paladina conversando. A tensão na rua dá lugar a uma sensação de alívio. A presença da igreja traz lembranças sobre os paladinos. Eles são combatentes criados para enfrentar hereges e usuários de magia proibidas. A história mostra como a igreja costuma proteger pessoas comuns. Por isso, sua autoridade é respeitada mesmo por nobres e governadores. Mas esse poder também assusta muitos homens. A igreja é conhecida por perseguir sem piedade quem usa magia negra. Os paladinos são a força que executa essas ordens. Quando eles aparecem, é um sinal de que a investigação já passou do ponto de retorno. A paladina olha para os homens ao redor e percebe o medo deles. Os aliados da Serpente Negra sabem que perderam a proteção da cidade. Os moradores começam a comentar a chegada da igreja. Para eles, a presença dos religiosos confirma que algo grave está escondido em Landwork. Um deles menciona magia negra e o rumor se espalha rápido. Cedric não consegue mais fingir que a gangue é apenas um sindicato comum. A paladina anuncia que a igreja tomará conta do caso. Sebastian percebe que sua posição de governador não manda mais naquela situação. Ele tenta perguntar o que acontecerá com a cidade, mas a resposta é direta. A investigação vai continuar até o fim. A paladina confronta Sebastian e Robert. Ela deixa claro que proteger suspeitos de magia negra é algo que a igreja não tolera. Roberto reage, indignado por ser questionado. Ele ainda acredita que a sua patente deveria colocá-la acima daquela acusação. Sebastian tenta afastar a suspeita e exige respeito. Só que a paladina já percebeu que os dois agiram a favor de Cedric. Cedric entende que perdeu o apoio que tinha na cidade. A única saída que resta é negar tudo até o último instante. A paladina encara o chefe da gangue e mostra que não acredita em sua inocência. A proteção dada a ele por Sebastian parece ainda mais suspeita. Cedric tenta gritar que é injustiçado, mas sua reação só piora a própria imagem. Ele sabe que os registros podem destruir seus negócios. A paladina ordena que entreguem as provas reunidas por Victor. O caderno encontrado por Damien é a peça que liga a gangue ao mago. Ela abre o registro e mostra as compras feitas para abastecer o agito. Os nomes e os valores tornam impossíveis negar a conexão. Cedric percebe que está encurralado. O rosto dele entrega que a acusação acertou em cheio. Mesmo assim, ele tenta jogar a culpa em Damien e diz que não é tudo uma armação. A mentira não convence ninguém. A paladina decide que não há mais o que discutir. Sebastian e Cedric devem ser levados para a investigação. Os membros da igreja prendem os dois homens. A autoridade religiosa supera a resistência dos guardas locais fácil. Sebastian finalmente entende que ele não conseguirá usar a posição de governador para escapar. A cidade inteira vê sua queda. Robert observa as prisões e percebe que também pode ser envolvido no caso. Ele escolhe não esperar pela decisão da igreja. O Cavaleiro Guardião tenta se afastar enquanto todos olham para os detidos. Damien nota o movimento na mesma hora. Robert prepara a fuga, decidido a não responder às perguntas. A suspeita dele se torna ainda maior. Quando alguém chama seu nome, Robert se vira assustado. A paladina já está no caminho dele. Ele ataca primeiro, tentando abrir passagem na força. A decisão transforma uma suspeita em prova de desespero, mas a paladina bloqueia o golpe com facilidade. A diferença de força entre os dois fica evidente. Cedric sorri ao ver Robert avançar, convencido de que o Cavaleiro Guardião conseguirá abrir uma rota de fuga para seus aliados. Damien observa o ataque e percebe o erro de Robert. A paladina está muito acima do nível que o Cavaleiro imagina. A paladina usa sua aura para conter o Cavaleiro. Robert percebe que fugir da igreja era uma ideia impossível. O golpe final termina a resistência dele. A rua fica em silêncio quando o Cavaleiro Guardião cai. Robert fica inconsciente e é colocado sob custódia. Com isso, todos os protetores de Cedric são neutralizados. Cedric encara a cena em pânico. O homem que deveria salvá-lo acabou derrotado em segundos.
Damian mantém um leve sorriso, porque a estratégia deu certo. Ao usar as provas e a igreja, ele derrubou a estrutura inteira da Serpente Negra. A Paladina fica diante dos presos e confirma que a investigação está apenas começando. Landwork finalmente terá que encarar os crimes escondidos ali. Com a gangue e seus aliados sob controle, Damian pode voltar a olhar para o futuro, mas a presença da igreja ainda vai trazer consequências para ele. Com Robert derrotado, a Paladina deixa claro que a igreja não vai tolerar novos ataques. O Cavaleiro Guardião é tratado novamente como suspeito. Ela mantém a aura firme ao redor do prisioneiro. A diferença de poder impede que Robert pense em fugir. Cedric cai de joelhos ao ver todos os seus protetores ruírem. A arrogância do chefe das Serpentes Negras desaparece. Os agentes da igreja afastam os presos enquanto os moradores observam. Ninguém em Landwork esperava uma operação daquele tamanho. Damian comenta que aquele era o desfecho merecido para a Serpente Negra. A gangue usou a cidade e atacou sua família. Cedric se desespera ao perceber que não pode mais usar Sebastian nem Robert como escudo. Pela primeira vez ele está sozinho. A Paladina agradece a cooperação de Damian. Sem as provas que ele encontrou, o caso teria continuado escondido. Ela avalia a força do Prota e percebe que ele não é um jovem comum. A forma como ele enfrentou a gangue chama sua atenção. O nome de Bringoldine surge como uma referência de poder dentro da igreja. A Chama Azul é lembrada como uma figura lendária. A história mostra que Bringoldine é conhecido por perseguir hereges em descanso. Sua influência explica a força dos paladinos. A paladina chama Damian pelo nome e o encara com curiosidade. Ela quer entender de onde vem o poder que ele demonstrou. Damian responde sem se explicar demais. Ele sabe que revelar sua regressão seria mais perigoso do que útil. Então, ela fala sobre recompensa. A igreja está disposta a pagar pelo papel de Damian na descoberta do Mago Negro. Prota pergunta o que ela quer dizer com recompensa. Dinheiro não é exatamente a prioridade dele. A paladina lembra que a igreja enfrentou uma ameaça ligada às Serpentes Negras. Mesmo sem saber tudo sobre o plano de Damian, ela reconhece sua contribuição. Ela pede desculpas pelo ataque de magia negra ter alcançado o território de Exxon. A igreja falhou em impedir o Ágito que agisse tão longe. Damian responde que a questão ficou pessoal quando os inimigos tentaram ferir sua família, por isso ele não aceitaria deixar o caso incompleto. A sinceridade dele surpreende a paladina. Ela percebe que a lealdade à família é uma das maiores motivações do jovem. A igreja oferece uma recompensa em ouro pelo caso resolvido. Para muita gente, aquela quantia seria mais que o suficiente. Damian não demonstra interesse no pagamento. Ele quer algo que realmente ajude em seu crescimento. Enquanto pensa, ele se lembra da Academia de Alquimia. Conseguir recursos e aumentar a própria mana continua sendo uma necessidade. Damian percebe que a igreja pode oferecer algo melhor que moedas. Ele já sabe qual pedido fará. O Prota pergunta se pode trocar o ouro por uma técnica de cultivo de mana. O pedido pega a paladina de surpresa. Ela estranha porque técnicas desse nível são difíceis de obter. Mesmo assim, a determinação de Damian mostra que ele pensou bem antes de falar. Em sua mente, Damian lembra que a força de um espadachim depende muito mais do que talento. Sem uma boa técnica, ele fica limitado. Ele sabe que precisa fortalecer o corpo para enfrentar inimigos cada vez maiores. A vitória contra a Serpente Negra foi apenas o começo. Damian também recorda como enfrentou adversários poderosos na vida passada. Para não repetir os mesmos erros, ele precisa se preparar desde agora. A paladina reflete sobre o pedido. A ambição dele é incomum para alguém tão jovem. Ela reconhece que Damian já aprendeu técnicas básicas. Ainda assim, o nível de força que ele demonstra sugere um potencial raro. Ao sentir a aura dele, a paladina percebe que existe muita mana adormecida naquele corpo. O talento de Damian é difícil de ignorar. Ela conclui que uma técnica de cultivo pode fazer esse potencial florescer ainda mais, mas a igreja não entrega esses tipos de segredos para qualquer pessoa. Em vez de recusar, a paladina faz uma proposta. Ela pergunta se Damian teria interesse em se tornar um paladino. Para ela, a igreja poderia oferecer proteção, treinamento e uma posição respeitada. Seria uma forma de manter aquele talento por perto. Damian fica em silêncio por um instante. Ele entende o valor da oferta, mas não pretende viver ligado a nenhuma instituição. O Prota responde que não tem interesse. A recusa é direta e deixa a paladina sem reação. Ela insiste que se tornar paladino é uma honra enorme. Mesmo assim, Damian não muda de ideia. A paladina lembra que os seguidores da igreja podem receber um nome e um futuro. Para ela, a fé deveria ser o caminho mais natural. Damian explica que nunca teve afinidade com a religião. Ele não quer servir a uma divindade nem depender da fé de ninguém. Na vida passada, ele viveu como uma arma de uma entidade e pagou caro por isso.
A ideia de ter que se colocar novamente sobre outra autoridade é insuportável. Ele apenas diz que prefere lutar do próprio jeito. A resposta encerra qualquer tentativa de convencimento. A Paladina estranha a convicção dele, mas decide não pressionar. O importante é que Damian continue do lado certo contra a magia negra. Ela percebe que o rapaz não rejeita ajuda por arrogância. Damian carrega uma determinação difícil de explicar. A Paladina baixa a voz e aceita a escolha dele. A conversa deixa de ser uma negociação e vira respeito mútuo. Damian aproxima o rosto dela e fala baixo para que apenas ela ouça. Ele pede que a promessa da técnica seja cumprida. Ela concorda em providenciar o que ele pediu. A recompensa será entregue quando a igreja organizar os materiais adequados. Damian aceita, satisfeito. Ele conseguiu transformar a vitória contra Cedric em um passo concreto para ficar mais forte. Então a Paladina finalmente se apresenta. Seu nome é Agnes. Ela é a primeira discípula da Chama Azul, Brigaldine. Damian responde com educação, mas sem se impressionar demais. Ele agora sabe exatamente com quem está falando. Antes de ir embora, Damian volta para Cedric. O chefe da gangue ainda precisa responder pelo que fez contra os Exans. Cedric tenta encará-lo, mas está acuado e algemado. Sem poder e sem aliados, ele não passa de um covarde assustado. Damian se aproxima enquanto o homem tenta esconder o medo. A raiva acumulada desde Landwork finalmente cobra o seu preço. O Prota derruba Cedric com um golpe. Ele deixa claro que aquilo é por tudo que fizeram contra sua família. Mesmo caído, o chefe tenta se justificar. Damian não tem interesse em ouvir desculpas de quem contratou um mago negro. Outro golpe faz Cedric perceber que não conseguirá provocar o jovem. Damian está no controle da situação. Com a lição dada, o Prota se afasta. O destino de Cedric agora ficará nas mãos da igreja. Damian sente que sua mana responde melhor depois de tantas lutas. A promessa de uma técnica de cultivo chega na hora certa. Victor pergunta se tudo finalmente acabou. Damian responde que Landwork está segura por enquanto. Mas o Prota não se ilude. Ele sabe que derrotar uma gangue local não encerra as ameaças contra os Exans. A história corta para o território de Lionbloom, onde o clima é bem diferente. Uma nova ameaça começa a se formar longe de Landwork. Roland Lionbloom, Marquês do Reino de Apple, recebe notícias sobre a humilhação do filho. O nome de Erin volta ao centro do problema. Erin aparece abatido diante do pai. A derrota de Damian ainda pesa no rosto dele. O rapaz tenta explicar o que aconteceu, mas Roland não demonstra paciência. Para o Marquês, o filho envergonhou a família. Tomado pela fúria, Roland segura Erin e exige uma resposta. Ele quer saber quem ousou enfrentá-los. Erin revela que foi Damian Exan. A informação faz o Marquês olhar para o Viscondado Exan como um novo alvo. Roland exige detalhes e ouve que Damian arruinou os planos de casamento. A ofensa deixa de ser pessoal e vira uma questão de prestígio. Um homem se ajoelha diante do Marquês para receber ordens. Roland decide agir sem esperar mais. Ele manda homens ao território de Exan. A intenção não é negociar, mas fazer a família pagar pela humilhação de Erin. Os enviados partem imediatamente, levando a ordem do Marquês. Enquanto Damian resolve um conflito, outro já marcha contra sua casa. De volta ao Viscondado Exan, a mansão parece tranquila. Damian não imagina que a presença da igreja vai transformar sua casa em um ponto de investigação. Agnes chegou oficialmente ao território com sua equipe. Como paladina da igreja sagrada, ela traz autoridade suficiente para investigar o caso de Agito. Os pais de Damian recebem os visitantes com respeito. A família entende que a ajuda da igreja foi decisiva em Landwork. Damian observa a conversa de longe e estranha a movimentação. Ele não esperava que Agnes aparecesse tão cedo em sua casa. A paladina pede permissão para continuar a investigação. A morte do Mago Negro não encerrou todas as perguntas. A família Exan agradece o esforço da igreja. Eles sabem que o ataque de Agito poderia ter terminado de forma muito pior. Agnes conversa diretamente com Damian e agradece por ele permitir que a equipe trabalhe ali. O protagonista aceita porque também quer respostas. Ela lembra que Damian derrotou Agito antes que a ameaça crescesse. Mesmo assim, a força usada pelo jovem continua chamando sua atenção. Damian pergunta por que Agnes quis falar com ele em particular. A paladina parece ter algo preparado. Agnes sorri e confirma que veio cumprir a promessa feita em Landwork. A recompensa de Damian finalmente chegou. Enquanto os adultos conversam, os Exans comentam a presença da igreja. Para a família, aquele tipo de visita ainda é algo extraordinário. O pai e a mãe de Damian reagem com surpresa à proximidade entre o filho e a paladina. Eles não fazem ideia do que os dois negociaram.
Agnes entrega 2 manuais ao Prota. São técnicas selecionadas como pagamento pelo papel na investigação. Damian pega os livros e percebe que recebeu mais do que pediu. Agnes decide apostar na potência que enxergou nele. Um dos manuais é uma técnica destrutiva de espada, e o outro é uma técnica destrutiva de energia. As duas foram obtidas pela autoridade de Brigondine. Agnes explica que essas técnicas são difíceis de conseguir. Elas não foram escolhidas ao acaso para um espadachim em crescimento. Agnes explica que conseguiu os manuais graças à autoridade de sua mestra. Depois de cumprir a promessa, ela volta ao assunto que ainda não abandonou. Ela pergunta se Damian reconsideraria a proposta de se tornar paladino. Para ela, o talento dele seria muito bem aproveitado pela igreja. Agnes estende a mão e renova formalmente o convite. Damian entende que a paladina continua falando sério. Damian pede desculpas e recusa outra vez. Receber os manuais não mudou sua decisão de permanecer independente. Agnes aceita a resposta, embora fique visivelmente desanimada. Ela avisa que a proposta continuará de pé caso ele mude de ideia. A paladina se afasta com sua equipe, deixando Damian sozinho com os novos manuais. Damian conclui que Agnes é realmente obcecada pela igreja. Ainda assim, ela cumpriu a promessa e não tentou obrigá-lo a aceitar. A história retorna ao laboratório de Agito. Agora tomado pelos investigadores da igreja, a equipe busca qualquer pista que o mago tenha deixado. Os religiosos encontram uma sala abandonada e começam a examinar os objetos espalhados. O esconderijo confirma que ele trabalhava ali há muito tempo. O esconderijo confirma que o Agito trabalhava ali há algum tempo. O investigador estranha o local e pergunta se a operação não parece grande demais para um único mago. A dúvida ganha força. Outro membro da igreja lembra que Agito pertencia à Escola das Maldições. Isso explica parte da magia usada, mas não todas as suas intenções. Eles discutem como um homem daquele nível foi parar tão longe de seus aliados. A missão contra os Exans pode ter sido apenas uma etapa de algo maior. Mesmo com suspeitas, ainda faltam provas para ligar Agito a uma operação maior. A investigação precisa continuar com cuidado. Agnes ordena que a equipe termine a busca e registre tudo. Ela prefere trabalhar com fatos antes de acusar alguém. Um dos integrantes afirma que pode confiar em Damian Exan. O comportamento dele e as provas apresentadas mostram que ele estava combatendo o mago. Outro pergunta se essa confiança é segura. Agnes sabe que Damian guarda segredos, mas não acredita que ele seja aliado da magia negra. A paladina confirma que o jovem ajudou a expor o caso. Para ela, Damian merece crédito por agir antes que a igreja chegasse. Os investigadores aceitam a conclusão por enquanto. A prioridade é descobrir de onde o Agito recebeu ordens e recursos. Agnes se lembra de como Damian surpreendeu todos em Landwork. Mesmo escondendo parte da força, ele escolheu proteger a família. Ela concluiu que o garoto derrotou o Agito porque já estava preparado para enfrentar aquele perigo. A observação reforça a curiosidade dela. O investigador relembra como Damian teria voltado ao laboratório sem esperar pela igreja. A equipe reconstrói os acontecimentos a partir dos vestígios. Pelas marcas no local, eles concluem que Damian atravessou os ataques do mago e se aproximou antes que o inimigo pudesse reagir. Os rastros de magia mostram que Agito lançou ataques poderosos durante a luta. Mesmo assim, nenhum deles foi suficiente para deter Damian. Agnes admite que a vitória é possível. Ela ouviu que espadachins habilidosos conseguem cortar magia negra quando atingem um nível elevado. O problema é que não há sinal de um mestre da espada naquela região. Isso torna o resultado da luta ainda mais difícil de explicar. Agnes lembra que a sua própria mestra demonstrou interesse em Damian. Se o potencial dele for real, o jovem poderá se tornar um grande aliado da igreja. Agnes pede que os investigadores foquem no caso de Agito. Os segredos de Damian podem esperar enquanto houver uma ameaça maior em aberto. Em outra estrada, os cavaleiros do marquesado Leon Blum avançam sobre a bandeira da família. A ordem de Roland está sendo executada. O grupo chega perto do território de Exan. Um dos homens comemora como se a missão fosse simples. Um cavaleiro comenta que o cheiro ruim vindo daquela região. A arrogância deles deixa claro que não veem os Exans como uma ameaça. O líder do grupo manda todos calarem a boca. Eles precisam cumprir a ordem do Marquês sem atrair atenção desnecessária. Ele é identificado como Garrick, cavaleiro oficial da família Leon Blum. A presença dele mostra que Roland levou a vingança a sério. Ao visitar a propriedade, os homens confirmam que aquele é o Viscondado Exan. O alvo está bem diante deles. Garrick questiona de novo qual era a ordem recebida. Ele quer garantir que seus homens não esqueçam a missão. Um subordinado responde sem hesitar. Devem prender Damian Exan. A ordem transforma a chegada em uma ameaça direta. Garrick acrescenta que o Marquês quer o rapaz vivo.
Para ele, uma simples punição não seria suficiente para compensar a humilhação de Erin. Um velho residente aparece no caminho e percebe a aproximação dos cavaleiros. A presença deles não combina com uma visita comum. Os homens continuam avançando em direção à mansão. Nenhum deles espera a resistência de um pequeno viscondado. O velho pergunta quem são aqueles estranhos. Ele sente que algo errado está prestes a acontecer. As silhuetas dos cavaleiros se aproximam contra o céu escuro. A chegada deles anuncia uma nova crise para os Exans. Um dos homens questiona se o lugar é mesmo a residência do Visconde. O morador confirma, sem entender o motivo da pergunta. Garrick derruba o velho com um golpe. A brutalidade mostra que eles não vieram conversar. O cavaleiro fecha a mão e despreza os moradores do território. Para ele, ninguém ali tem o direito de desafiar os Leon Bloom. Enquanto o homem cai, o grupo segue em frente. A invasão começou antes que Damian pudesse ser avisado. Garrick olha para os próprios companheiros e confirma a próxima etapa. Eles precisam encontrar Damian rapidamente. Um sorriso cruel aparece no rosto do líder. Ele já imagina como vai cumprir a vingança do Marquês. Os cavaleiros veem uma figura se aproximando da mansão. É possível que tenha encontrado o primeiro obstáculo. Um garoto observa a chegada estranha com preocupação. A tranquilidade do território Exan está prestes a desaparecer. Os enviados de Leon Bloomer estão prontos para agir. Damian ganhou novas técnicas, mas uma ameaça já chegou à porta da sua família. Ju-Yong coloca a avó e o Yong no táxi e pede para que as duas sigam tranquilas para casa. E ainda se despede de Yong pela janela, chamando a garota de mocinha. Logo depois, o táxi parte e deixa Ju-Yong no restaurante. Com a família longe dali, Do-jun ajeita a franja e se volta de vez para Kang Shuo. Kang estranha a calma dele, como se ainda não entendesse por que não conseguiu intimidá-lo. Mesmo assim, o homem perde a cabeça e ameaça Do-jun outra vez. Uma funcionária tenta impedir a confusão, mas Kang não dá atenção. Ele manda a mulher sair do caminho na mesma hora. Em seguida, Kang expulsa todos do salão e transforma o restaurante no palco daquela briga deles. De frente para Do-jun, ele pergunta se o garoto quer morrer. Então, Kang avança para atacar primeiro, só que o golpe nem chega perto. Ele cai de joelhos, sentindo uma dor absurda. Do-jun apenas chama Kang pelo nome, deixando claro quem controla a situação. Ele agarra o inimigo pelos cabelos e o obriga a levantar a cabeça. Encarando aquele rosto de perto, Do-jun pede para Kang confirmar uma coisa. Ele pergunta se foi Kang quem levou ao gate e o trancou lá dentro para morrer. O telefone toca no meio do interrogatório, mas não muda o clima do lugar. Do-jun volta a pressioná-lo e manda repetir o que disse. Kang responde com outro insulto sem demonstrar arrependimento. Então Do-jun estende a mão e exige saber exatamente o que ele falou. Mesmo apavorado, Kang insulta a mãe dele. Foi o bastante para a expressão de Do-jun mudar completamente. Kang ainda tenta partir para cima dele uma última vez, mas acaba sendo repelido e jogado para longe como se não pesasse nada. Ao se recuperar, ele percebe que nem seu soco conseguiu passar pela defesa de Do-jun. Do-jun reúne uma energia azul na palma da mão, pronto para continuar. Kang é atingido por aquela força invisível antes de conseguir reagir. O corpo dele voa pelo salão enquanto Do-jun permanece parado no mesmo lugar. Do lado de fora, um funcionário entra em pânico e tenta lembrar o número da polícia. Quando ele finalmente pega o celular, João interfere antes que a ligação avance. A heroína manda todos se acalmarem e diz que ela vai resolver o problema. O funcionário agradece, aliviado por ela ter assumido a situação. Enquanto isso, Do-jun continua acertando Kang no restaurante já vazio. João fica chocada ao ver Kang, um herói rank B, sendo dominado sem resistência. Ela se pergunta se Do-jun está acima do rank B ou se pode até superar um rank A. Preocupada com o que ele pode fazer, Jong chama Do-jun para fazê-lo parar. Ela avisa que, naquele ritmo, ele pode acabar matando o Kang. Mas Do-jun continua frio, enquanto Kang permanece caído aos pés dele. Jong pergunta quanto ele sabe sobre Kang Shuo. Do-jun responde que já sabe o suficiente e pergunta por que aquilo importa. A resposta pega Jong de surpresa, porque ele não parecia agir por ignorância. Então ela revela que Kang Shuo é primo de Kang Yeopil, um herói rank S. Só que Do-jun já sabia disso. Jong percebe que ele já conhecia essa proteção e mesmo assim não parece se importar. Kang continua no chão, sustentando apenas pela proteção que recebe de Kang Yeopil. Jong diz que entende a mágoa dele, mas avisa que Yeopil jamais aceitaria aquilo. Do-jun só sorri de lado. Jong pergunta diretamente se ele não teme Kang Yeopil. Do-jun diz que o mais estranho é ela saber tanto sobre a vida dele. Os dois se encaram, e Ju-yun percebe que Do-jun ficou atento demais ao que ela sabe. De longe, o funcionário se pergunta se Ju-yun realmente vai conseguir cuidar de tudo aquilo. Depois da revelação sobre Kang Yeopil,
Dojun e Junyuan continuam se encarando no restaurante. Ele mantém um olhar frio, esperando que ela explique por que sabe tanto sobre ele. Junyuan não se abala e decide mudar de assunto. Ela pede desculpas pela visita repentina e explica que veio a pedido do seu tio. O tio dela quer comprar as pedras mágicas que Dojun vem vendendo e pede para que ele negocie diretamente com eles. Dojun escuta a proposta sem demonstrar entusiasmo. Junyuan garante que eles compram todas as pedras que ele tiver. Ele responde que tem muitas pedras guardadas. Para convencê-lo, Junyuan diz que os recursos de Urranquear estão além da imaginação dele. E enquanto essa conversa rola, o Kang tá lá no chão todo lascado. Mas Dojun avisa que o que ele quer não será nada demais para a grande Hyun Junyu. Em outro lugar, Hong Haiju entra em choque ao saber que Dojun aparece vivo. A notícia faz quebrar o copo que segurava. O diretor pede desculpas e diz que até a Associação dos Heróis acreditava que Kang tinha morrido. Haiju se recusa a aceitar desculpas e exige que ele resolva o problema. Ela descobre que Kang Shu-woo foi derrotado por seu Dojun. Na mesma hora, Haiju percebe que Dojun talvez já saiba de alguma coisa. Ela fica em silêncio, tentando medir o tamanho do risco. Haiju conclui que precisa impedir o caso de ganhar atenção pública. Então ela manda bloquear a mídia, a polícia e qualquer empresa que queira falar sobre o assunto. O diretor informa que a polícia e a empresa já foram silenciados. Ela elogia ele pelo trabalho rápido. Mesmo assim, Haiju diz que isso não resolve o problema principal. O diretor lembra que Kang Shu-woo é primo de Kang Yo-pyo. Haiju fica surpreso ao ouvir aquele nome. A influência de Han Yo-pyo torna qualquer erro ainda mais perigoso para eles. Muita gente acreditava que o Yeon-pyo se importava de verdade com Kang. Mas a verdade é que Kang Shu-woo serve apenas como peão para os trabalhos sujos do primo. Quando Kang manipulava a mídia, isso também trazia problemas para Kang Yo-pyo, então ele decidiu agir. Os dois resolvem marcar uma reunião com Yeon-pyo o quanto antes. Também descobrem que Yeon Shu-woo os traiu e passou a proteger a família de Dojun. Furiosa, Haiju manda entrar em contato com o Prometor Park imediatamente. Logo depois, Jeon chega a uma das zonas de fenda da Coreia com sua equipe. Das 37 zonas de fenda do país, 5 já viraram gates, portais, e as demais ficam sob coordenação da associação. Um membro confirma a identificação de Jeon-won e pergunta por que ela escolheu uma exploração segura. O grupo entra na caverna para começar a caçada. Dojun observa que existe apenas uma entrada e percebe o cuidado que a associação acompanha Jeon-won. Um herói ranquear da associação acha estranho que ela tenha sugerido aquela expedição. Jeon responde que só queria fazer algo divertido. Dojun segue com a equipe, mantendo-se quieto e atento ao ambiente. Como condição para vender as pedras pelo preço de mercado, ele exigiu entrar naquela zona de fenda. Jeon pensa que ele atravessou uma área tão perigosa apenas para cumprir essa condição. O grupo avança ainda mais para dentro da caverna. O herói pergunta quem é Dojun, mas Jeon diz que ele é apenas um conhecido. Dojun percebe a desconfiança do cara, que até pergunta se ele é um possível namorado dela. Jeon nega e explica que o trouxe para quitar uma dívida, deixando todos ainda mais curiosos. Os demais membros também começam a reparar no convidado misterioso. De repente, uma presença faz a equipe se alarmar. Um dos caçadores ergue o rosto, assustado. Todos se preparam para quando o monstro surge no meio deles. A criatura avança num golpe rápido. Jeong reconhece o monstro como uma cocatriz. Jeong assume o comando. Dojun e o outro caçador ficam na defesa, enquanto um terceiro mira nas pernas da besta. O grupo se move para executar a formação. A cocatriz salta contra eles antes que possam fechar o cerco. Jeong chama Dojun ao ver o ataque se aproximando, mas o nosso prota reage por conta própria, mirando na criatura e dando o primeiro golpe dele. Assim que entra na fenda, a equipe já se dá de cara com uma cocatriz, e a criatura pula na direção deles antes que alguém consiga respirar. Jun-won manda Jinju e Do-yeon para o ataque, enquanto Seo-woo mira nas pernas. O grupo tenta montar a formação o mais rápido possível, só que a cocatriz avança antes que eles terminem de se posicionar. Dojun entra na frente e concentra energia na sua mão, então ele dispara para cima daquela besta. O golpe joga a galinha direta no chão. Jun-won fica de olho, sem acreditar, e pergunta se ela caiu em apenas um golpe, mas a resposta é que a criatura ainda não morreu. Mesmo toda quebrada, a cocatriz continua tentando se mexer. Um dos caçadores só quer saber quem é esse cara. Jun-woo chama Dojun de um humano muito forte, só que o pessoal acha essa resposta fraca demais para o que acabou de ver. Nem ela entende como ele consegue jogar um monstro daquele tamanho longe assim. E dentro de uma fenda isso parece ainda mais absurdo. Junyon fica irritada por não saber nada sobre ele. Enquanto isso, Dojun segue sem dar explicação nenhuma. Então, Junyon manda mudarem o plano. Ela decide seguir até o centro da fenda por conta própria.
Antes disso, Dojun arranca a pedra mágica da cocatriz. João avisa que não vai dividir recompensa com quem não ajudou, mas ele diz que também não estava pedindo nada. Depois, ela pergunta se ele quer ir mais fundo. Pelo sorriso dele, a resposta já está bem clara. Dojun se prepara para acompanhar Junyon. Ela manda ele seguir ela de perto, para não acabar perdido, e sai correndo pela floresta da fenda. Dojun observa a direção que ela tomou. Logo em seguida, ele vai atrás dela. Os dois aceleram cada vez mais pelo caminho. Junyon usa toda a velocidade para tentar abrir distância. Lá atrás, a equipe percebe que a mestra da guild foi na frente. E eles ficam cercados pelas cocatrizes que foram derrubadas. Os caçadores entendem que não conseguem acompanhar aqueles dois. Uma das garotas percebe que Junyon e Dojun estão em outro nível. E ela ainda fica pensando naquele homem misterioso. Enquanto isso, Junyon pergunta se ele não consegue ir mais rápido. Ela continua correndo, certa de que deixou o Dojun para trás. Só que ele aparece bem do lado dela. Junyon parece que foi alcançada e fica surpresa. Agora os dois seguem juntos, em direção ao centro. Dojun ainda comenta que ela é lenta demais. E Junyon nem entende em que momento ele a alcançou. Ao ver algo à frente, ela pergunta o que existe naquele lugar. Mas Dojun só indica o caminho e segue em frente. Eles chegaram onde fica o chefe da fenda. Junyon explica que é um Kazeriano, um Wyvern gigante que gospe fogo. Dojun ouve sobre a pedra mágica do monstro e já muda o olhar. Junyon percebe a intenção dele e pergunta se está pensando em caçá-lo. Mas o nosso garoto nem liga para o aviso. Ela se assusta ao ver que ele realmente vai agir. O barulho vem de mais longe e muda o foco dos dois. Então Dojun parte na direção do chefe. Junyon fica sem entender o que acabou de ver. Ela pergunta o que diabos está acontecendo ali. Na frente deles está um Kazeriano de verdade. E Dojun já segura a espada, como se fosse partir para cima dele na hora. Junyon explica que esse monstro é extremamente poderoso. Até Park Heidel, um herói rank S, ficou conhecido por caçar apenas um deles. Na primeira tentativa, ele levou 30 heróis rank A juntos, mas todos eles morreram, e Park mal conseguiu sair vivo. Depois disso, ele treinou por 3 anos antes de tentar novamente. Quando voltou, Park estava muito mais preparado para a luta, então ele parte para cima do Kazarian. Os dois trocam golpes sem dar espaço um para o outro. Mesmo apanhando, a criatura continuava resistindo. Mas Park não deixou o monstro respirar. O herói acerta mais um ataque pesado, e dessa vez consegue encerrar a caçada. Park mata o Kazarian, mas o preço daquela vitória foi enorme. A maioria dos caçadores que participou da expedição morreu ali. O caso também derruba a força da Guild Sweet Life, que Park comandava. Mesmo 3 anos depois, a guild ainda não se recuperou daquele desastre. De volta ao presente, Junyon pergunta se Dojun sabe o que acabou de fazer. Ele diz que não acreditaria nisso se não tivesse visto com os próprios olhos. Afinal, aquele é o mesmo Kazarian que massacrou o herói de rank A, só que Dojun derrubou o bicho em um instante. Ele já está com a pedra mágica do monstro nas mãos, e olha para ela como se aquilo fosse só mais um item comum. Então Dojun fala que não precisa mais da orientação dela. Daqui para frente ele pretende andar por conta própria. Junyon pergunta se ele não vai levar os materiais do Kazarian, mas Dojun responde que aquilo não é rentável para ele. Essa resposta deixa Junyon sem reação. Mesmo assim, ele diz que as penas e garras podem ficar com ela como pagamento pela orientação. Junyon só fica olhando, sem saber o que responder. Mais longe, o resto da equipe acompanha a conversa. Ninguém consegue acreditar na quantidade de material que ele tirou dali. Uma mochila cheia de pedras mágicas já seria absurda sozinha. Para uma guild juntar aquilo, seriam necessários muitos anos de caça. Então eles voltam a perguntar qual é a verdadeira identidade daquele cara, e nem estão contando a velocidade e a força que ele mostrou. Se Jun estiver certa, eles estão diante de alguém fora do normal. Um dos caçadores chega a pensar que Dojun talvez não seja humano. A garota ao lado dele fica até assustada com a ideia. Dojun pega uma mochila e começa a ir embora. O grupo só observa, sem coragem de chamá-lo. Eles dizem que ninguém acreditaria numa história dessas. E não fazem ideia de quem acreditaria, mesmo se contassem. Enquanto isso, Dojun continua andando em direção à saída. Junyun para ao lado dele antes que ele vá embora. Os outros começam a brincar que os dois estão flertando, mas Dojun continua falando com ela sem nenhuma gentileza especial. Uma das garotas diz que não dá pra chamar aquilo de flirt, até porque ela nunca imaginou ver alguém tratar Junyun tão friamente. Antes de sair, Dojun entrega uma mochila para ela e vai embora sem nem se despedir. A equipe não entende porque ele simplesmente deixou todo mundo ali. Junyun fica com as mochilas que ele deixou para trás. Um dos caçadores brinca que ela vai ficar famosa da noite para o dia, mas Junyun explica que Dojun odeia virar centro das atenções e mandou ela cuidar de tudo. No fim, os caçadores ainda querem saber que tipo de cara ele é. Junyun não consegue responder nada, porque ela também não entende quem Sil Dojun realmente é. Logo em seguida vemos Park Heidel descontando toda a sua raiva no treino.
Ele continua batendo de forma violenta no saco de pancada, usando toda a sua força nele. O subordinado pede para que o mestre da guilda se acalme. Segundo ele, essa fase difícil pode fazer a reputação de Park crescer ainda mais. Quanto mais ele aguentar agora, maior será o nome dele depois. O homem diz que Park está perto de subir mais um degrau, e quando chegar a hora, todo mundo vai se curvar diante dele. Afinal, ninguém conhece a força de um Kazarian melhor que Park, já que ele escuta tudo sem demonstrar animação. O subordinado ainda tenta vender aquilo como uma grande oportunidade, mas Park continua segurando a raiva. Nos últimos 3 anos, a influência da guild caiu demais, e isso só aumenta a pressão sobre ele. O subordinado insiste que ninguém além de Park pode recuperar a guild. Em outro lugar, um homem pergunta se o alvo é seu Dojun. Ele descobre que Kang Shuo tentou prender Dojun dentro de um portal, mas Dojun sobreviveu e ainda despertou. O grupo também liga o garoto a uma família rica. Comenta que ele seria o filho legítimo, porque riqueza muda até esse tipo de regra. Os homens até riam desse detalhe. Wang Shoupi quer saber quanto dinheiro Shuo recebeu. A resposta é 3 bilhões de won. Para Wang, isso não parece grande coisa. Ele pergunta se Shuo ficou aleijado. O subordinado confirma, ele perdeu a visão e mal sobreviveu. Wang chama quem fez isso de desgramado impiedoso e diz que teria feito algo ainda pior. Mesmo assim, ele continua o treino de golfe como se nada tivesse acontecido. Então chega a notícia de que Hyun Jun-woo ajudou o seu Dojun. Wang deixa a bola seguir enquanto pensa nessa informação. Ele não entende porque Jun se envolveria com Dojun. O subordinado não sabe, mas confirma que o testemunho dela encerrou o caso na polícia. Por isso, Wang manda descobrir qual é a relação dos dois. O homem promete descobrir tudo, mas Wang continua com uma cara de quem não confia em ninguém. Ele segura o taco e começa a pensar no próximo passo. Wang imagina que os homens de Hong Haiju virão procurá-lo logo. Eles vão querer que ele faça o serviço que Shuo não conseguiu. Wang não vê problema nisso, porque Haiju tem dinheiro de sobra. Enquanto isso, Dojun anda sozinho pela rua. Ele percebe que caçar numa fenda rende muito mais do que entrar num portal. Só que para entrar nessas fendas ele teria que depender de caçadores civis. Usar magia casseriana chamaria atenção demais para ele. Jong diz que não vai impedi-lo se ele quiser ficar famoso. Mas pergunta o que ele vai fazer então. Dojun decide procurar outro jeito de entrar na zona da fenda. Mais tarde ele chega a uma casa. Ao entrar, Dojun estranha aquele lugar. Os sapatos na porta mostram que a casa está cheia. De repente, uma garota chama ele de Opa! Na sala, várias pessoas já estão esperando. Um homem loiro olha para Dojun com atenção. Ele quer saber quem são aqueles caras. Então um deles se apresenta como promotor Park Seo-young. O promotor pergunta se Dojun conhece o nome dele. E Dojun recebe voz de prisão por participar de uma operação de agiotagem ilegal. Dojun fica diante de um homem ligado ao esquema de Wong e Shoup. O garoto observa o sujeito sem demonstrar a menor pressa. Enquanto isso, uma ligação mostra que a rede deles ainda tem contatos em vários lugares. Na conversa, aparecem favores como bancar os estudos de uma filha no exterior, e o nome do diretor Wong também aparece no meio desses favores. De volta à sala, o homem tenta rir para esconder o nervosismo. Ele tenta se justificar como alguém que só tirava gente perigosa da sociedade. Mas Doju lembra tudo o que esse homem fez durante anos. Ele já reuniu provas suficientes da ligação entre aquele homem e o Wang Shoup. Mesmo com as provas, ele ainda quer entender quem está por trás de tudo. O homem perde a paciência e pergunta se Dojun acha que aquilo é brincadeira. Pressionado, ele solta o nome de Hong Reju. Dojun pergunta quem é Reju, por que ela entraria nisso. O nome faz Dojun perceber que essa história tem uma peça que ele ainda não conhece. O homem tenta negar que saiba de onde Dojun tirou aquelas informações. Logo depois, ele parte para uma ameaça direta, só que a reação de Dojun faz o homem vacilar. De repente, ele percebe que perdeu o controle da conversa. O sujeito entra em pânico diante da pressão que recebe. Dojo não recua e continua exigindo uma resposta. Sem saída, o homem só consegue chamá-lo de bastardo. Ele se levanta, mas já não consegue intimidar ninguém. O promotor Park pede que Dojun deixe a sala por um momento. Enquanto isso, a equipe confere os dados e não encontra defeito no aparelho. O problema é que o sistema ainda não registra seu Doju como um civil, e nenhum promotor entende como esse resultado pode estar certo. Lá dentro, o homem entra em choque ao perceber que Dojun sabe o nome de Won Dae-ju. Depois do confronto, Doju se afasta para pensar no que ouviu. Ele começa a ligar as peças que ainda estão escondidas. Por um instante, Doju pensa em acabar com tudo ao redor. Mas Ju-yong aparece e pergunta o que ele está fazendo ali. Ela pede para Doju não tomar nenhuma atitude sem pensar.
Ele responde que não está ali para depender da ajuda dela. Jung explica que só quer impedir que ele faça algo sem pensar. Ela diz que pode ajudar a conduzir o caso se a polícia não confiar nele. Além disso, a Associação de Heróis vai investigar heróis sem licença na região. A preocupação de Dojun muda na hora para a família. Ele pergunta se ela consegue manter segredo e proteger os seus. Jung fica em silêncio por um instante diante da cobrança, mas Dojun não tira os olhos dela enquanto espera a resposta. Então Jung garante que a família dele estará segura. Dojun agradece e promete pagar essa dívida quando puder. Park Seo-young cai para aceitar subornos e uma investigação justa confirma que Dojun não teve ligação com o caso. Ele ainda recebe punição por agir sem licença, mas a defesa de Jung reduz tudo à liberdade condicional. No carro, Jung mostra a notícia de um monstro que apareceu no Reino Unido. Dojun reconhece a criatura na hora, um Makazian. Jung se espanta porque a associação ainda nem tinha dado um nome ao monstro. Para ele, porém, nomes de monstros não são escolhidos de qualquer jeito. As pedras de mana guardam energias condensadas e informações de cada criatura. Para Dojun, esse conhecimento veio do mundo destruído de onde viveu antes. Como muitos monstros existem nos dois mundos, Dojun já conhece seus nomes e fraquezas. Ele explica que os Makazians podem ser derrotados com extratos da formiga-flor vermelha. Só que esta formiga é perigosa, o que deixa a Juyong ainda mais desconfiada. Então ela pergunta diretamente o que seu Dojun é, mas ele fica em silêncio, enquanto o carro segue viagem. Juyong chama sua atenção, irritada por ele não responder. Só que a cabeça de Dojun já está em outro problema. Ele pensa em Hong Haiju e se pergunta o que acontecerá se decidir matá-la. Hong Haiju rói a unha enquanto tenta entender o tamanho do problema que tá. Ela continua irritada, presa no escritório e sem uma resposta clara. Então um subordinado entra para atualizar a situação. Ele explica como tudo acabou saindo do controle. Haiju quer saber por que Yoon Jun-yoon resolveu se envolver, mas nenhum homem dela consegue entender como aquilo foi possível. O nome de Jun-yoon só deixou Haiju ainda mais irritada, e o fato de Dojun aparecer como civil nos registros torna tudo mais estranho. Por isso, Haiju manda entrar em contato com Kang Yeopil. Ele está disposto a gastar o que for preciso para resolver a situação. Ela coloca 30 bilhões de won na mesa para fazer Kang agir. O subordinado sugere dobrar esse valor. A Haiju até acha a quantia exagerada, mas ouve que não é. Para eles, pagar mais ainda é melhor do que deixar a situação fugir do controle. Afinal, até o Wang Xiupi acabou caindo no meio dessa bagunça. E Jung passa a ser tratada como uma adversária perigosa. A Haiju fica em silêncio, calculando o próximo passo. Logo depois, ela exige uma resposta em 20 minutos. O subordinado aceita a ordem, sem discutir. Então, a Ju pergunta se a associação já respondeu. A notícia que chega vem direto da filial do Reino Unido. Eles não conseguem aumentar mais a oferta e a associação já anunciou que enviará heróis. Enquanto isso, um herói recebe a confirmação de que viajará em 3 dias. A viagem será feita com heróis japoneses e ele aproveitará para mencionar Takashi. O assunto de vez é o Makassian, o monstro cuja fraqueza ninguém conhece. Para ele, descobrir essa fraqueza antes dos outros pode valer uma fortuna. Na Inglaterra, raios começam a cobrir o céu da cidade. Os heróis seguem para o ponto onde o monstro apareceu. O Makassian surge no meio da área destruída, a equipe parte para cima antes que ele avance mais, só que acertar aquela criatura não é nada simples. Ele responde com golpes pesados e obriga todos a recuar. A luta vira um caos no meio da tempestade. Mesmo usando magia, os heróis não conseguem pará-lo de imediato. O Mikassian continua avançando como se quase não tivesse sido afetado. Um dos combatentes acaba atingindo na tentativa de segurá-lo, e a equipe percebe que está perdendo terreno. Estruturas caem enquanto o monstro empurra todos para trás. O herói de cabelo branco observa a resistência absurda da criatura. Ele entende que aquele combate não vai acabar só com força bruta. O Makassian segue pressionando os defensores na escuridão, e a situação fica cada vez pior. Nem os raios sobre Londres escondem o tamanho do desastre. Sem saber a fraqueza do inimigo, os heróis britânicos ficam encurralados. A linha de defesa de Cambridge cai e o monstro fica perto demais de Londres. Os últimos defensores tentam segurar o Makassian no limite da cidade. Então um clarão enorme corta o campo de batalha. O novo ataque finalmente atinge a criatura em cheio. E até a defesa do Makassian começa a ceder. Quem estava assistindo entende que a virada é real. Ju Yong consegue acompanhar e pressionar o monstro de um jeito que ninguém esperava. Os outros heróis não entendem como ela pode ser tão habilidosa, mas Jung só manda todos encerrarem a luta de uma vez. Com a fraqueza certa, o Makassian finalmente é derrotado. Depois da operação, o grupo deixa o Reino Unido. Na volta, Jung é cercada por uma multidão de repórteres. Todos querem saber como ela descobriu a fraqueza do monstro. A imprensa diz que Jung encontrou a resposta e virou uma heroína celebrada. Ela ainda recebe homenagens pela vitória em solo britânico, só que a atenção pública não dá descanso para ela. Os repórteres
Voltam a perguntar sobre Makazian e tentam confirmar se ela realmente participou da caçada que o derrotou. Para a imprensa, a heroína Rank S coreana salvou o dia, e a notícia revela que a chave da vitória era o extrato da formiga flor vermelha. Dojun vê toda essa repercussão por um telão. Ele apenas observa em silêncio enquanto a entrevista continua. Outra informação começa a chamar a atenção. Ao ouvir o nome Kang Yeopil, Dojun percebe que o próximo problema já está vindo ali. Opa, você chegou até o final, provavelmente você gostou muito da obra, né, cara? O que você faz? Olha aqui em cima, vai ter alguns manhwas diferentes. Dá uma olhadinha neles, talvez você goste. Deixa aquele teu like e obrigado por assistir.